Muito bem, mais uma live. Essa live é top demais com a maravilhosa Gioconda Assunção, uma super professora, super profissional, uma das minhas referências, pode ter certeza. E quero que vocês conheçam. Quem ainda não conhece ela, tem que vir conhecer essa maravilhosa que tem muita coisa para nos ensinar. E a galera do Instagram vai ter que vir para cá, porque a gente vai transmitir a live hoje só por aqui. Tá bom? O tema da live de hoje é uso da aromaterapia consciente para pessoas e pets. E dentro desse assunto tem uma infinidade de coisas para serem faladas e a gente vai tentar abordar todos esses assuntos, mas sempre dentro desse olhar da aromaterapia consciente. Eu e a Gioconda, a gente tem bastante afinidade, acho que são as nossas formas de pensamento, e é muito legal poder unir, né, as pessoas que estão trabalhando em prol da aromaterapia de forma consciente. Sejam todos muito bem-vindos. Helenice, me fala se você está me ouvindo bem, se o som está legal, se está chegando aí, porque aí eu vou colocar a nossa estrela da noite hoje aqui junto com a gente. Dá um oi aqui para mim no chat, porque daí eu sei que está transmitindo legal, tá bom? Eu vou deixar a Gioconda se apresentar, porque ela tem muitas formações, né? Esse povo, assim, importante. Então, eu não quero esquecer de nada. Que delícia! Muito gostoso. Muito grande estar aqui. Obrigada por você ter aceitado o convite. Você sabe que você é uma das minhas grandes referências na aromaterapia. Nossa, que honra! Uma didática maravilhosa. Eu tenho falado por aí, quando eu divulguei essa live de hoje, ainda falei, não percam, porque essa mulher, ela tem uma didática linda, ela é uma das maiores professoras da aromaterapia do Brasil. Eu quero deixar que delícia! É uma honra, Cláudia. Eu estou muito feliz, né? Foi uma recepção aí muito calorosa, muito carinhosa, e assim, está guardada aqui no coração. E estou muito empolgada aqui, né? Agradeço muito pelo convite, gratidão. Eu sempre te acompanho aí nessas lives, também nessas palestras, gosto muito do seu trabalho. E nós temos muitas afinidades, né? É muito a gente legal. sabe, né? Que bom, graças a Deus. Estou muito feliz, agradeço. Tá dando eco. Tá dando eco no som de quem, Érica? Fala para mim. É no meu som ou no som da Gioconda? Porque eu ouço bem. Boa noite, galera que está chegando. Muito legal. Venham e se inscrevam no canal da Gioconda também, no Instagram, no YouTube. Sim! Muito massa no YouTube também. Fala pra gente se o som de quem tá dando eco, galera, por favor. Nos dê um retorno. O meu som também tá com eco. Como é que tá aí? Para mim tá chegando bem. Das duas tá dando eco. Vamos tirar talvez o fone, ver se a coisa melhora. Porque para mim tá legal. Pode tirar. Vejam agora se o som... Melhorou? Como é que tá agora? Melhorou. Eu não estou ouvindo o seu som, sua voz, Cláudia. Você não está me ouvindo? Não. Eu estou lendo seus lábios, assim. Opa! E agora, não está me ouvindo ainda? Não me ouve? Fala aí. E agora, você me ouve? Muito baixinho, muito baixinho. Oxi. Tá ok para tu... Bom, tá ok para as meninas. Veja se não é o volume do seu computador. Fala aí, pessoal, como é que tá o som agora? Tava melhor antes, então vou voltar para antes. Vamos lá. Vamos lá. Oi? Eu tô... Tava melhor com fone, ó, geral falou. Bom, então eu ouço super bem com fone. Então vamos lá, temos muita coisa para falar aqui. Exatamente. Querida, primeiro eu vou pedir para você se apresentar. Você está fazendo um movimento super legal aí, é professora maravilhosa. Fala tudo que você está fazendo para os alunos que estão aí poderem ter acesso a essa professora incrível, que já deu até aula em universidade por muito tempo. Eu não sei se você ainda está dando aula na universidade. Sim,
Não, parei para me dedicar à homoterapia, rara lume. Parei já tem Olha aí. 2 anos e meio, tem 2 anos já. A gente nem sabe, né? O tempo passa tão rápido, né? Tá cada dia, Sim. assim, tanta coisa. Mas eu sou formada em medicina veterinária, fiz residência em cirurgia de pequenos animais, fiz mestrado em fisiologia e farmacologia também na UFMG, tudo lá na UFMG, na Faculdade de Medicina Veterinária, e com epilepsia, com o uso de medicamentos, tratamento para epilepsia, não só para animais, para pessoas, o enfoque na pesquisa básica, para pessoas e animais. E desde 2007 comecei a dar aula, dei aula como substituta lá na Federal, dei aula nas faculdades e vivia dando aula aí, né? E aí, quando eu engravidei da minha filha, sempre gostei dessas práticas complementares, mas quando eu tive a minha filha, no nascimento dela em 2010, aí eu quis, realmente o mundo virou, eu comecei a ver coisas, descobrir coisas que eu não imaginava. Aí eu comecei a fazer um curso de acupuntura, fiz formação, uma pós em acupuntura, né, medicina tradicional chinesa no INCISA, e comecei a conhecer a terapia do bem, cristais radiônicos, aí uma coisa foi Eu amo levando a outra. radiônico também. Cristais radiônicos é tudo de boa. Já tem uma formação aí, quando eu era nova, eu fiz formação em PNL. Aí a gente vai juntando aí as práticas. E então, assim, dando aula para fisiologia, tanto para o pessoal da área da saúde, para os cursos de farmácia, enfermagem, dei aula de fisiopatologia para estética, isso na área acadêmica, para medicina veterinária, fui supervisora de estágio de clínica, fui professora de cirurgia, de técnica cirúrgica, de clínica, de Uma pequenos e grandes bagagem grande. animais. Então, é enorme. Aí acabou que, quando meus meninos nasceram, eu comecei a conhecer isso, comecei a aplicar, começava a usar óleo essencial, deve ter alguns alunos meus aí assistindo, a gente na aula de fisiologia de farmácia, a gente usava nos animais, nas aulas práticas, a gente fazia eletrocardiograma usando óleos essenciais, maravilhoso. A Que gente massa. via a alteração fisiológica dos óleos essenciais nos animais ali, ó, como avaliando parâmetros, né? Então, Que era bem massa. legal, bem legal. Então, eu atendia também, né? Fazia meus atendimentos ali no tempo e comecei a ficar muito cansada, com uma sobrecarga de trabalho muito grande. Aí realmente começou minha saúde, eu já tenho que ter um pouco de cuidado com ela, né? Aí começou a me afetar aí a questão da sobrecarga de trabalho, eu tive que escolher. E como é que a gente sai da aromaterapia? Como que a gente sai das Não práticas sai, integrativas? de fato. Nossa, a gente tem muita coisa em comum, porque eu também passei por essa sobrecarga de clínica e tal, e deu, ai meu Deus, preciso escolher, e a gente. E acabei escolhendo a aromaterapia. Na verdade, eu junto muito, né, a medicina Eu tradicional chinesa também. com a aromaterapia, a gente não consegue desassociar mais, né? Uma vez que foi picada por essas duas moscas maravilhosas, a gente não consegue mais desassociar. A gente até sai do convencional, do tipo, você deve ter saído da cirurgia, eu saí do uso da fisioterapia, da ortopedia e tal, e a gente fica com o que é mais holístico. Eu acho que a escolha é essa, né? Isso mesmo. Que com a experiência a gente vai descobrindo que o ser vivo, né, o ser humano e os animais também, eles não são partes, não são pedaços, né? Na verdade, é um todo, né? Não tem como a gente dividir em pedacinhos para conseguir consertar, né? Só com essa visão do todo, do integral, que a gente consegue encontrar esse equilíbrio, que na verdade não é consertar, não é modificar, né? É simplesmente fazer com que o próprio indivíduo encontre esse equilíbrio, né? E essa abordagem é uma abordagem das práticas integrativas, que inclui a aromaterapia, né? Bem, bem gostoso. É muito legal isso. E vocês viram o gabarito, né, gente? Não é qualquer pessoa que está aqui falando com a gente. Inclusive, tem alunos seus aí falando, amo ouvir a Gioconda falar. Eu também sou uma pessoa que ama ouvir ela falar. Ai, que delícia. Obrigada, Ana Paula. E prepara o caderno, porque assim, a Gioconda, a gente vai ver uma palestra dela em congresso, tipo, você olha meia hora. Mas é meia hora que você tem que grudar ali e Oh, ver várias vezes, porque é tanto conteúdo, né? Eu não sei se essas minhas alunas também têm essa visão, porque eu também ligo sim, você também. a primeira e saio falando. Trrr. Então as pessoas têm que voltar no vídeo e ver várias vezes. Mas isso é muito massa. O papo de hoje vai ser um papo um pouco mais descontraído do que uma aula. Sim.
peso, né? Não terá slides. Exato. Olha aí, as duas que são viciadas em slide, não vai ter slide, né? A conversa. Mas é um papo muito legal e eu quero começar. Vocês já viram que tem muita coisa para a gente falar, e eu quero começar, Gioconda, já que a gente, né, o nome que a gente deu foi o uso consciente da aromaterapia, só aí já tem muita coisa para falar. E eu acabei nesse intervalinho que a gente fez o teste e voltou, eu tive acesso a um estudo que aí eu quero começar a introduzir, inclusive, o que você falou sobre o não uso nos seus filhos, tá? Antes de falar da parte do uso consciente mesmo, eu acho que é importante trazer isso. Coloque isso para o pessoal, né? O pessoal não sabe o que é. Exato, Conversa. Exato. Então eu vou colocar isso, porque não tem como a gente desassociar esse nosso lado de pesquisadora também, né? Então, eu estou sempre tendo acesso a estudo e tal, apesar da gente não ter slide, agora eu vou falar sobre esse estudo, que tem tudo a ver com o que você falou, que você não usa óleo essencial nos seus filhos, e eles não sempre, né? Uso com cuidado, com cautela. Com cuidado, exato. Então, e esse estudo acabou de mostrar... e aí eu quero embasar a minha fala, porque eu sempre falo que a gente não sabe nada de aromaterapia ainda, porque a aromaterapia é muito nova, a ciência ainda não evoluiu, a gente não sabe uma fração do que está rolando. Então, pode ser que daqui a 1 ano, 2 anos, a gente volte aqui e fale tudo diferente do que a gente pensa agora, porque a ciência vai evoluir, né? Então, nada é estático. E olha que interessante esse estudo, inclusive eu vou publicar amanhã no meu Instagram, que falou de um estudo de caso com 3 jovens na puberdade, na pré-puberdade, na pré-adolescência, que começaram a desenvolver ginecomastia, ou seja, o crescimento das mamas. Conheço. E foram descobrir que era uso abusivo tópico de lavanda e melaleuca. 2 óleos que aparentemente não são estrogen-likes, né? Então, aparentemente não teriam afinidade com estrogênio, como a gente sabe que outros óleos apresentam. Então, isso é um alerta grande, não é um estudo novo, é um estudo de 2007, só que é só agora eu fico pensando, meu Deus, o que eu estava fazendo que eu não tive acesso a esse estudo antes, né? Onde é que eu não estava estudando? Mas, enfim, então, para a gente ver o quanto que é delicado todo esse nosso universo, principalmente em um organismo em crescimento e desenvolvimento. Exatamente, né? Exatamente. E aí tem muito a ver com o que você falou, que você evita super uso nos seus filhos e que você usa muito mais hidrolatos, né? Do que os próprios óleos essenciais. E aí eu acho que a gente abre para a conversa, então eu deixo aí para você, inclusive, colocar, assim, o porquê dessa tua escolha, né? Que vai ser a minha escolha também. E, inclusive, eu acabei de falar sobre isso no workshop que eu dei, falei sobre uso em bebês, o que se usa, o que não se usa, praticamente não se usa nada, né, dessa parte. E a gente não está mais falando de só bebê agora, esse estudo mostra pré-adolescente, então, com óleos aparentemente seguros. Então, vamos lá, vamos explorar um pouquinho isso e por que dessa sua visão nos seus filhos, inclusive. É muita coisa para falar em cima disso, você pode me cortando aí. Eu acho assim, a aromaterapia, ela é uma terapêutica no qual utilizamos óleos essenciais, ou extratos, né? A gente utiliza outras coisas além dos óleos essenciais, mas extratos que possuem substâncias químicas, né? Produzidas pelas plantas. E essas substâncias dos óleos essenciais possuem efeito farmacológico. O que quer dizer isso? Essas substâncias, quando elas têm contato com o nosso corpo, elas interagem com nossas células e fazem modificações nas nossas células. Nosso organismo, nossas células, nossos sistemas e órgãos funcionam diferente. É como se fosse um medicamento atuando ali. Né? A ação desses óleos essenciais, a gente não pode excluir essa ação farmacológica. Mesmo quando a gente trata de forma holística, sabendo que as plantas têm essa energia, têm essa vibração e esse equilíbrio, a gente não pode descartar que essas substâncias agem no físico, que para mim, na verdade, o efeito farmacológico não é só físico, é vibracional e energético, mas elas modificam o funcionamento. Né? As plantas produzem essas substâncias até mesmo para a sua fisiologia. Né? Os óleos essenciais são moléculas que funcionam como se fossem hormônios, olha a gente chegando lá,
como se fossem hormônios das plantas para o seu funcionamento. E nós tiramos isso das plantas e isso tem interação com o nosso corpo. Então, uma vez que eu utilizo isso, mesmo que seja para uma inalação, até mesmo inalação, ou qualquer forma, se eu pego, esse aqui é a rosa, né? Todo mundo sabe que eu sou apaixonada pelo óleo de rosas. Se eu pego um frasquinho e inalo, essas moléculas, se eu coloco no meu ambiente, elas vão ter contato com o nosso corpo e elas vão modificar. Então, a gente tem que ter cuidado que essa modificação, ela tem que ser usada de forma consciente, já entrando no nosso tema. Por quê? Como eu tenho que conhecer isso, eu tenho que usar com consciência, sabendo o que ele faz, qual que é a alteração, porque eu estou interferindo, né? Eu não estou naturalmente na natureza, porque quando a gente vai para a natureza, a gente sabe que essas moléculas na natureza regulam o nosso sistema imune, né? Tem aquela questão da terapia na floresta. Na natureza, isso é natural, a quantidade é muito menor, né? Essa relação, ela se dá num equilíbrio ali natural, só que nós estamos num ambiente modificado, são moléculas extraídas, modificadas em concentrações altas. Então, essa consciência de saber isso, mesmo usando de qualquer forma, ela é importante, né? E uma vez que são moléculas químicas, vai modificar, eu tenho que conhecer, primeiro. E quando eu vou usar na gente mesmo, quanto mais a gente estuda, a gente percebe que a gente tem que ter cautela, porque ela pode trazer benefícios, sim, né? Inclusive traz os benefícios que a gente usa para regular, para equilibrar, mas se você ultrapassar aquele ponto, ou então você interferir em um organismo que já está em equilíbrio, ou que ele está se organizando, eu sempre faço essa figura que o nosso corpo, ele procura sempre a homeostasia, o equilíbrio. Então, se eu procuro a homeostasia, quando, por exemplo, eu sinto uma dor, naturalmente o meu corpo vai liberar endorfinas para regular essa dor. Quando, no equilíbrio, na saúde, esse processo de saúde e doença, ele é uma linha muito tênue, que a gente não sabe como que chega, mas o meu corpo quer a saúde. Então, quando eu coloco uma molécula de fora, uma molécula química de fora, eu posso alterar essa regulação das substâncias que eu estou liberando. E quando a gente utiliza as plantas, né, que as plantas são utilizadas para essa regulação, os alimentos, há muito tempo, quando a gente utiliza de forma natural, respeitando o próprio gostar ou não gostar, né, a própria escolha, eu senti um cheiro, está me fazendo bem? Não está? E aromaterapia é isso, aromaterapia é cheiro agradável. Então, está me fazendo bem? É porque eu tenho uma resposta fisiológica, neural, que está mandando, que está fazendo que isso está em sintonia com o meu corpo. Agora, se eu utilizar isso de uma forma que vem por outro, que é imposto por outra pessoa, porque a outra pessoa, o outro ser, a outra vem de fora, eu vou te dar isso porque isso tem efeito anti-inflamatório e você está com dor. Essa abordagem que vem de fora, ela muitas vezes é necessária. Eu não sou contra a medicina, eu acho que a medicina alopática e a medicina intervencionista, ou cuidar do outro é importante, até mesmo para achar equilíbrio, mas essa forma de atuar, ela tem que ter um conhecimento muito forte em cima, que você está lidando com, interferindo no corpo do outro. E no caso da aromaterapia, quando a gente tem essa opção de escolha, ela é saudável. Se eu estou impondo isso para outra pessoa, no caso, usar para uma criança, né, ou usar para um adulto, ou usar para um animal, são coisas diferentes. Aqui eu estou colocando no mesmo pacote, mas a gente vai ver que são coisas diferentes. Mas se eu vou tratar o outro, uma ou duas, eu primeiro tenho que conhecer. Eu tenho que conhecer o que está acontecendo, e o que está acontecendo com esse ser, como que esse ser funciona, como que esse indivíduo, não representante da espécie canina ou da espécie humana, mas esse indivíduo que tem nome, que tem características, que tem personalidade, que está passando por esse momento, como que ele está lidando com isso? Para, então, utilizar o óleo essencial. Eu não quero prolongar, que eu falo muito, mas só para chegar no ponto... E aí eu quero até colocar um adendo, posso colocar? Pode. Aí eu vou concluir, viu? Eu não concluí, não cheguei onde que eu quero. Não, mas vai lá, chega, depois eu volto. Vai, continua. Não, tá. Então, quando a gente está interferindo, essa interferência, ela tem que ser muito com cautela, ela tem que ter, sempre eu falo, tem que ter dois pontos, tem que ter o conhecimento e tem que ter o amor, o respeito, né, ou até onde que você vai, né, aquela questão, eu cuido de você, ou eu abro as portas para você encontrar o seu equilíbrio. E como que eu abro essas portas? Eu posso fornecer um medicamento, um fármaco, pode ser um medicamento ou pode ser um óleo essencial.
Só que esse equilíbrio com a aromaterapia, ele é muito, ele é mais fácil até do que você dar um medicamento, porque tem aquela questão do aroma que você gosta e não gosta. Agora, quando eu dou isso em forma de cápsulas, quando eu dou isso de forma oral, ou quando eu aplico sem ter essa escolha, essa seleção ou esse acompanhamento, eu posso ser agressiva. Muitas vezes a gente precisa, a palavra agressividade aí tem vários sentidos, mas se eu não tiver o conhecimento, eu vou ferir. Né? Eu vou ferir para cuidar, né? Como é que é esse limite do ferir, do cuidar, do tratar, né? Como é que é essa necessidade ou não? Então, é muito mais do que simplesmente dar isso para ter um efeito anti-inflamatório. Né? Então, quando a gente trata crianças, por exemplo, meus filhos, você falou essa questão do trabalho, é interessante que a gente tem vários trabalhos, tem outros autores que, inclusive, mostram outros trabalhos que não corroboram. Essa questão da pesquisa eu achei muito legal você ter colocado, porque a gente tem muitas pesquisas todos os dias, e você colocou de uma forma muito bonita, porque quando as pesquisas mudam e um trabalho mostra isso, a gente tem que considerar. Aí a gente avalia esse trabalho e vê qual que se ele realmente tem embasamento, se ele realmente tem muito erro, está cheio de viés ou não, e a gente procura outros trabalhos para ver se corroboram, se concordam com ele ou não. Mas a partir do momento que tem aquilo ali, eu tenho que ficar de olho, né? Será que é isso mesmo? Será que tem onde que altera? São substâncias que vão alterar o hormônio, sim, né? Será ter onde que altera ou não? Por mais que pode ser que talvez um trabalho ou outro não seja correto, tenha vários erros, a gente tem que ter cuidado. E tem que conhecer, tem que ler todos. Eu gostei dessa colocação, que a gente tem que conhecer isso. E é por isso mesmo, por esses trabalhos e outros, que eu falo, eu vou usar os meus filhos, porque meu filho queimou, te contei, né? Ele queimou com molho de tomate. Eu vou ficar, para que eu vou ficar usando lavanda agora? Igual o pessoal falou, lavanda é para queimadura, mas por que eu vou usar óleo de lavanda? Ele é uma criança saudável, uma criança de 5 anos, saudável, ele tem seus processos fisiológicos de recuperação da ferida por si só, ele tem fibroblastos, ele tem saúde, ele tem uma energia, então o corpo dele está recuperando. Por que eu preciso usar isso? Né? Eu vou usar só se tiver um momento que eu vejo que esse corpo dele não está dando conta, ou então tem uma interferência. Qual que é o ponto? Eu vou usar a lavanda, ela vai ser mais um agressor. Né? Se eu usar de forma inadequada, no momento inadequado, esse óleo essencial vai ser uma coisa de fora que o corpo vai ter que lidar, porque o corpo já está lidando com a ferida, já está lidando com uma quebra do seu equilíbrio, e já está se organizando. Eu vou colocar uma substância de fora, vai ser mais um fator para o organismo dele ter que lidar. Então, observa, veja, eu preciso do que agora? Eu preciso da lavanda agora? Ele ainda não precisa. Né? Eu falei, a gente está usando aloe vera ali, porque teve um momento que na casa a queimadura, uma região ali foi um pouco mais ali profunda, começou a produzir um seroma, aí usei aloe vera, depois usei o hidrolato para fazer uma astringência, mas não chegou na hora do óleo, não precisa do efeito dele agora. Eu acho essa visão muito legal, porque é o que eu tenho falado sempre. Precisa usar, ou a natureza dá conta, né? Nosso corpo, ele é muito inteligente, ele tem um mecanismo de reparo incrível, porque a gente está sempre lesando ele com tudo que a gente faz, né? Com a alimentação, com o estilo de vida errado, e ele está sempre reparando, sempre reparando. Então, existe real necessidade de interferir de fora para dentro, né? E aí esse foi meu embasamento grande, falando sobre a gestação, por exemplo. Meu Deus, a humanidade está aí. Não precisamos de óleo essencial até aqui. Por que agora a gente precisa? Para gerar, para parir, para tudo, né? Então, assim, deixa a natureza agir. Se alguma coisa não tiver legal, a natureza não conseguir dar conta, aí a gente vai pensar nas nossas ferramentas, que a gente tem várias. Óleo essencial não é a única ferramenta dentro da aromaterapia, inclusive, né? Se a gente falar só de aromaterapia. Então, eu acho super legal, super concordo com essa tua visão. E aqui uma pessoa colocou, a Estela, falou que também temos que ter cuidado com os hidrolatos, de fato, apesar de eles carregam moléculas ativas, mas a gente sabe que são muito mais diluídas que os próprios óleos essenciais, carrega aí de 1 a 5% de óleo essencial. Então, é outro nível de cuidado, só que claro que tem que ter alguns hidrolatos que carregam as mesmas contraindicações dos óleos essenciais, principalmente esses que são hidrolatos vindos de fito-hormônios. Então, claro, tudo tem que conhecer, gente. Não é porque é aquoso que tá tudo bem, né? Que tá tudo, todo mundo pode usar e tal. Então,
Eu acho muito importante esse aprofundar, inclusive, dessa troca nossa, porque é algo muito mais amplo do que apenas falar de um cheiro. E aí eu queria complementar a tua fala em relação a essa questão do cheiro, que a gente tem uma super ferramenta na mão, que é o olfato, né? Que é como você muito bem fala, da inalação é top, e a tua aula foi top, de fato, né? Uma aula incrível, assim, que eu aprendi muita coisa de fisiologia, massa pra caramba. E aí Minha paixão, né? Fisiologia foi uma muito bom. Não, e a fisiologia é tudo. A pessoa que entende de fisiologia, ela vai saber utilizar melhor os recursos e vai saber que, se você entende de fisiologia, você sabe que a inalação é a melhor forma de utilizar. A fisiologia mostra, né? Isso. Então, é desconhecimento quem fica lutando pelas outras vias. A gente sabe que existem, mas de fato não é a principal. Mas o que eu quero complementar é a gente utilizar o olfato para nos ajudar, inclusive, num diagnóstico, né? Porque se a pessoa está rejeitando aquele olfato, pela medicina chinesa, a gente consegue explicar isso muito bem. Tem demais daquilo dentro. Talvez seja um óleo yang que ela já tem muito yang dentro. Então, ela vai rejeitar o olfato. Ou tem um desequilíbrio em excesso de algum elemento. E aquilo dali ela vai rejeitar porque o corpo é inteligente. Ele fala, isso eu não preciso. Deixa eu tentar um outro olfato, que aí eu estou em deficiência, para talvez um elemento que esteja em deficiência, e ela vai amar aquele cheiro, porque o corpo fala, preciso. Então, a gente tem que usar essa inteligência do corpo, né? Inclusive para ajudar nos nossos diagnósticos. Sim, inclusive a gente tem alteração do olfato acompanhando até o ciclo menstrual, né? A gente muda a forma de cheirar, o gostar ou não gostar, a gente percebe isso, né? Durante o mês, a mulher, ela muda os óleos essenciais que ela gosta, a resposta muda, né? Os hormônios, a gente tem, quando a gente vê a fisiologia aí, né, do sistema olfatório, a gente vê que o sistema olfatório recebe influência de hormônios. Ele não só manda informação para outras áreas, no nosso sistema nervoso, como ele influencia. Então, nós temos essa influência através de potenciais de ação, mas temos influência através de substâncias químicas, neurotransmissores e hormônios influenciam a recepção do cheiro. Isso é muito legal. Então, assim, a fisiologia explica o que a gente vê na prática. Eu gosto hoje do gerânio, amanhã eu não gosto mais, depois eu já gosto. E eu acho que para as pessoas é mais fácil, né? Falar eu gosto, não gosto, fica ali uma coisa ali, fica mais tranquila. Com animal, isso é muito mais claro, só que se você não parar, isso é muito claro também, mas se você não parar para observar e respeitar, você às vezes é sutil, a resposta dele é sutil. E você acaba perdendo esse toque e essa dica. Né? E imagina você gostar de um cheiro e você não gostar, Cláudia. Imagina você ter que receber um cheiro, um aroma ali no seu corpo, ou então no seu ambiente, que você não consiga sair desse aroma, um cheiro que você não goste. Olha que pânico. Da mesma forma que traz benefícios, você ficar sendo obrigado a sentir um cheiro, às vezes numa intensidade tão grande, ou uma valência, ou às vezes um cheiro que você não goste, e que te traga lembranças ruins ou te traga processos incômodos, você ser obrigada a isso. É a mesma coisa, né? Você coloca isso numa criança que não sabe falar, você coloca isso em um animal que não observa a resposta dele, porque ele não fala, às vezes, claramente. Isso é sério. Imagina você ter que dormir com cheiro, com perfume que você não gosta. Exato, horrível, né? É algo realmente para a gente prestar muito atenção, porque não é porque é natural que não vai causar efeitos adversos fisiológicos, inclusive, né? Olha a luta que o corpo vai ter que ter num cheiro que ele não gosta, que ele não quer, vai produzir hormônios e neurotransmissores contrários do que a gente quer. Então, tudo isso é algo que precisa ser muito considerado, e aí a gente entra num ponto muito legal que tu abordou antes, que é essa questão da individualização, né, e de não impor uma coisa, porque a gente acha que, não, você está desse efeito alopatizante da aromaterapia, que é algo real, e aqui eu concordo contigo, eu sou super, super a favor da medicina.
Eu acho que não é uma competição, a gente tem que andar lado a lado, tem que construir pontes, né? Porque aí a alopatia ela é importante sim, ela tem o seu momento e algumas vezes a gente vai precisar pensar de forma alopática. A gente tem um problema físico, a gente precisa resolver. Não é num buraco que eu tenho que eu quero cicatrizar, se eu cheirar lavanda, não vai cicatrizar, preciso usar tópico. Né? Isso! Então, Exatamente. É esse tipo de pensamento. Então, tem hora que a gente pensa de forma alopática, só que a gente nunca pode esquecer que é muito mais do que isso. Tá, vamos resolver isso aqui. Aí agora vamos pensar na psicoaromaterapia e na base do problema e no porquê que aquilo aconteceu. Então, isso não pode sair da nossa mente. E eu vejo que, inclusive, eu vejo isso por mim, a gente que tem essa ideia mais holística do processo, a gente tem que constantemente se lembrar se a gente está enxergando o todo de fato, ou se a gente está querendo ou se a gente parou em resolver aquele problema inicial que chegou, que é a queixa inicial do paciente. Né? Porque eu me deparei diversas vezes já, limitada, inclusive. Falei, putz, eu parei na alopatia. E aí? Claro, e aí nessa hora, quando a pessoa, por exemplo, tem dor, né? E a dor ela some, e a pessoa some. Você não consegue aprofundar porque o paciente sumiu, né? Ele não volta. E aí tudo bem, faz parte, né? Mas eu acho que a gente também tem esse papel de ensinar no processo de educação em saúde, ensinar a pessoa a entender mais do que o físico. Né? Existe algo mais aí, vamos aprofundar nesse algo mais. Então, e aí, né, nossa responsabilidade como terapeutas holísticos enxergar esse processo como um todo e respeitar o que aquele corpo está querendo nos dizer, porque muitas vezes o corpo sabe mais do que a gente, é só a gente perceber os sinais, né? Está ligada nesses sinais. Sim, e voltando aqui a essa questão do olfato, esses sinais, como é que a gente, uma das formas de observar a prática, vamos para a gente ser prática aqui, é o que a gente está falando, né? Uma das formas de observar esses sinais, e uma das formas maravilhosas que a aromaterapia nos proporciona, né, no diagnóstico e na avaliação desse paciente, que serve para pessoas e para animais, é imprescindível, é obrigatório, escutar o que esse animal tem para te falar em relação ao óleo essencial, que é a questão do olfato, né? É respeitar essa escolha olfativa desse animal. Por quê? Porque esse aroma, esse cheiro, ele vai penetrar no seu sistema olfatório, vai chegar no seu sistema límbico e vai dar essa resposta que vai ser uma resposta comportamental, fisiológica, hormonal. Então, escutar esse animal, né? Escutar oferecer esse óleo essencial para o animal e sentir, já falando aí dos animais, né? Oferecer esse óleo essencial para o animal, para ele conhecer. Apresente para ele aqui. Olha, aqui é a rosa, né? Vamos conhecer esse aroma? Você conhece? Presente para ele sentir. Se conecte com o presente, se conecte com o momento. Observe, pare. Observe a reação. Será que o animal não está gostando desse óleo essencial, desse aroma, porque não gosta do cheiro da planta ou porque está muito forte? É a questão do sistema olfativo. Os animais têm muito mais células olfativas receptoras do que nós, seres humanos. Né? O bulbo olfatório, ele representa uma proporção muito maior no sistema nervoso dos animais do que em seres humanos. Então, aromas que para mim são imperceptíveis, para os animais, para o campo, eu tenho uma cadela Manu e tenho a gatinha Mimi, né? Eu tenho dois animaizinhos aqui em casa, são nossos, dormem com a gente fica todo junto aqui, né? Eu, meus dois meninos, a Manu e a Mimi. Então, assim, às vezes um aroma, um cheiro que eu não consigo perceber, porque o limiar, meu limiar é um pouco mais alto, né? E a Manu já consegue, né? A Mimi adora ficar na sala aqui da Harolume e ela adora o cheiro, só que eu tenho que ter muito cuidado, né? Eu não posso nunca passar um óleo essencial na pele, nem da Manu, nem da Mimi, de forma, como é que eu falo? De forma sem pedir licença, né? Eu preciso pedir licença, você gostou? Não. Às vezes ela gosta de rosa, só que hoje ela não quer a rosa. E será que ela quer esse cheiro todos os dias? Será que precisa? Né? O animal, ele sabe buscar, se você deixar ali, ele sabe buscar. Tome cuidado, use diluído, a gente dilui às vezes 0,1% e já consegue ter uma resposta. Né? As diluições para os animais,
não são igual bebês. Né? A gente vê muita coisa nas mídias, vamos tomar cuidado, gente, cão e gato não é bebê, não é. Os dois são pequenininhos, os dois são lindos, os dois podem ter o mesmo peso, só que a gente não usa aromaterapia sempre ou só observando a dose por peso, porque se a gente fosse observar por peso, eu consideraria, mas são espécies diferentes, o gato é diferente do cão, gato é tão diferente do cão como o cão é de uma criança, como é de um cavalo. Então, são espécies diferentes, né? O funcionamento é diferente. Então, respeitar o olfato do cão, do gato, respeitar, diluir sempre muito, né? Ter esse cuidado, né? Então, a gente oferece isso, vai, cheira, não quer, não insista, né? Você quer, vamos diluir. Aqui, ó, ofereça sua mão, o animal chega perto, cheira ou não quer. Às vezes, o simples fato de ficar ali de longe, a gente vê que a narina faz assim, ó. A gente vê um movimento na narina, né? Eu tô fungando aqui. Não, mas representando bem. E às vezes ele fica ali quietinho, você coloca ali, você tá usando ali, fazendo a automassagem, aí você vê, tá ali no cantinho, na parede, tá assim. Né? Então, você está fazendo a automassagem. E detalhe, o seu cão, o seu gato, ele tem você como referência. Né? Se ele te tem como referência, procure. Isso é para criança também, a mãe e o tutor, né? O tutor de criança, o tutor de um animal, no caso. É sua referência. Então, cuide de você. Para usar uma terapia em um animal, você tem que estar inteiro. Não tem como a gente cuidar do outro se a gente não estiver aqui inteiro. E para a gente ficar inteiro, a gente tem que estar bem. Então, obrigatoriamente, a gente cuida da gente, né? E eu aqui inteiro, eu consigo perceber e olhar para o outro. E um animal, no caso, ele está sob a minha responsabilidade, sob o meu cuidado, né? Então, se eu não estiver bem, eu posso atropelar, né? Então, observe, eu estou aqui cuidando de mim. A respiração, eu trabalho com coerência cardíaca, não sei se vocês já assistiram uma palestra. É maravilhoso. Respirar, né? Eu sou muito ativa, né? Então, assim, o fato de você estar em coerência não quer dizer que você tem que. Muita gente confunde, né? O estar bem, o cuidado. Para quem não sabe o que é a coerência cardíaca, eu acho que cabe aqui. Ah, tá. É muito assunto, né, Cláudia? Eu vou pulando. Muito assunto. Você tá me ajudando. Mas a gente vai. Ainda mais sem roteiro. A gente tem. Não, mas é bom, é assim. Mas olha, para quem é bem pragmático, eu vou te perguntar, a gente vai deixar isso para a próxima pergunta. Os cuidados de fato, assim, numa casa que tem pets, quais são os cuidados que a gente precisa ter? Mas antes disso, fala um pouquinho sobre coerência cardíaca, porque eu acho que é muito, muito legal ouvir essa parte. Como é que a coerência surgiu primeiro para mim, né? Eu, como professora de fisiologia, a gente estuda até mesmo no laboratório, lá muitos anos atrás, a gente faz uma avaliação do sistema nervoso autônomo através do sistema parasimpático e simpático, através da frequência cardíaca, né? A gente consegue fazer esse animal, é feito isso em ratinhos para avaliar vários parâmetros no laboratório. A gente vê essa atividade simpática e parasimpática como resposta a estresse, situações de estresse, recuperação e processos fisiológicos. Ele é usado em laboratório, é usado em pesquisa científica, é um parâmetro utilizado, que a gente chama de variabilidade da frequência cardíaca. Então, o nosso coração, ele tem uma frequência, ele bate em intervalos de tempo, só que esses intervalos de tempo, essa frequência, esse intervalo, falando melhor, ele não é um intervalo fixo. Eu tenho uma variação nesse intervalo. Faço tum, tum, tum. Cada intervalo tem pequenas variações. E eu consigo medir isso através de eletrodos. Eu consigo medir isso, coloco um software, né, faz uma estatística, uma avaliação estatística, e eu consigo te dar um valor, né, que é essa variabilidade da frequência, através do erro, da variação dessa frequência. E esse valor, ele me mostra a atividade simpática e parasimpática. O que é isso? O sistema nervoso autônomo é aquele que está relacionado com as emoções, está relacionado com nossas funções vitais de digestão, de batimento cardíaco, de pressão, de vida. Está relacionado com nossas respostas emocionais frente às demandas externas e internas. Aquilo que vem de fora do mundo, como eu me relaciono com o mundo, como eu lido para a minha sobrevivência e meu bem-estar,
inclui a atividade do meu sistema nervoso autônomo. Quando eu estou sob muito estresse, externo ou interno, os meus pensamentos e a forma como eu encaro essas recepções ou essas informações sensoriais de fora é importante, né? Eu consigo modular. Então, eu encaro isso ativando o sistema simpático e parasimpático. Então, quando a gente fala de estresse, que eu estou tendo muitas influências, muitas interferências que são estressantes, né? Estimulam o meu sistema simpático. Eu estou liberando muita adrenalina, todo mundo já ouviu falar no estresse, adrenalina, noradrenalina é o simpático. Quando eu estou em digestão, eu estou calma, em repouso, é o parasimpático, nervo vago. Só resumindo um pouquinho. Então, esse tono simpático e parasimpático está o tempo todo assim, ó. Aqui na live eu fiquei assim, ó, com certeza o meu simpático aumentou o tônus, Sim, né? normal. Para dormir, eu preciso diminuir o simpático. Se eu estou querendo lutar contra o leão, eu não vou conseguir dormir direito. Não preciso sossegar. Eu consigo avaliar isso através de um eletrodo, através da avaliação desse parâmetro. E tem tem um instituto, HeartMath, e tem aqui nós temos aqui um médico aqui também, né, do cardio, que construiu, né, um software que é muito fácil de a gente usar na clínica, na nossa prática, que é o Cardio Emotion também. Mas são pessoas, pesquisadores, que estudam essa variabilidade dentro do nosso contexto, da nossa saúde, tanto a minha saúde, como a relação entre as pessoas, como a saúde global do planeta. Fazendo essa avaliação. Porque nós sabemos que quando o nosso coração bate, ele bate porque ele tem uma atividade elétrica. E quando nós e dos animais, inclusive no meu curso de Aroma Vet, eu falo dessa coerência cardíaca nos animais. E com o tutor, como a gente interfere. Fica a dica, quem quer saber mais sobre animais tem que fazer né? Sim, está saindo em breve. Nossa, tem um presencial. No presencial a gente consegue fazer essa medição, porque aí eu uso esse Cardio Emotion, usei lá no Conaroma presencial. A gente faz isso, a gente avalia na hora, com óleo essencial, só que no online a gente vai filmar isso, né, e mostrar isso aí, né? Então, essa variação da frequência cardíaca, ela representa esse bem-estar psicofisiológico. E esse bem-estar, esse estado psicofisiológico de melhor atividade de cognição, sistema imune no seu máximo, na sua atividade perfeita, em equilíbrio, é um estado de coerência. Coerência é aquilo que está em sinergia, é quando seu coração conversa com os outros órgãos em sinergia. E existe um parâmetro para isso, a gente consegue medir. Você consegue medir esse parâmetro para saber se o meu sistema fisiológico ele está em coerência. É medindo, isso que é lindo, não é só numa lista, olha, eu estou bem, não, eu estou medindo, eu estou vendo esse estado, a gente mede, a gente dosa hormônios, né, a gente vê essa resposta, então você consegue medir isso nos animais, e quando a gente mede nos animais e mede numa pessoa, a gente vê, por exemplo, que os equinos influenciam o estado de coerência da pessoa próxima. Porque o equino, ele tem essa capacidade enorme de manter essa coerência, ele tem um nervo vago, tônus vagal bem proeminente, né? O cão, ele tem um trabalho, não é um trabalho, tem uma citação mostrando a coerência de um cão com o seu dono, com o seu tutor, né? Com o seu tutor, que é uma criança, no caso, né? Mostrando que eles encontram incoerência em estado de incoerência, quando eles são afastados. Olha, então, por que não usar isso na minha prática? Por que não usar isso eu comigo mesmo, para o meu bem-estar? Por que não usar isso com os meus filhos? Por que não usar isso em integração com os óleos essenciais? Óleos essenciais facilitam alcançar a coerência cardíaca. Tem trabalhos científicos mostrando, avaliando o efeito do óleo essencial através desse parâmetro, que a gente está chamando de coerência cardíaca. Que lindo. Então, é muita coisa. Não sei se eu viajei aqui. Não, tá maravilhoso. Tenho certeza que está todo mundo. Só para completar. Eu uso óleo essencial para poder facilitar a coerência cardíaca, que é com alguns óleos essenciais ajudam a atingir esse estado de coerência, junto com a meditação. E o animal, no caso, você com você mesmo estando bem, o tutor no seu equilíbrio, o animal encontra o equilíbrio, mas aí você respeita essa escolha, essa interação, e é muito lindo. É muito lindo. E usa isso em sinergia. E o legal é o animal influenciar o tutor e vice-versa, né?
Então, Sim. E aí não tem como, quando as pessoas me perguntaram, ela trata Pera, também... só um minutinho aqui, só. Vai lá, vai lá. E aí, é só para vocês entenderem, né, essa questão, como ela é legal, do que não tem como tratar o animal sem tratar o tutor, né? E vice-versa, assim. Então, e a mesma coisa quando a gente pensa em tratar criança, né? Não tem como a gente olhar para a criança isolada sem olhar para o resto da família. Isso eu falei muito no nosso curso que a gente teve agora no sábado, e vou falar amanhã na mentoria também para essa galera junta, essa mulherada linda, que algumas de vocês estão aqui. Então, esse olhar de tratar a família toda, não sei se você estava me ouvindo, mas esse olhar de tratar a família toda, não tem como tratar só o animal sem tratar o tutor também, né? Então, a mesma coisa é essa questão de não tem como olhar para uma criança, tratar uma criança sem tratar a família, né? Todo parte do mesmo ecossistema vivendo junto, né? Sim, sim. Acabei perdendo o que você falou, mas sim, Não, mas esse finalzinho. foi justamente essa questão de que a gente precisa tratar todo o contexto, né? Por isso que quando me perguntaram, ela trata também de humanos? Eu falei, com certeza deve tratar, porque não tem como Sim, você eu entendo. Eu tenho essa formação, né? A gente precisa, é outra coisa do consciente. Para a gente atuar, a gente tem que ter a formação. Isso é muito importante, né? Então, não adianta a gente querer tratar só por querer. A gente tem que estudar, tem que conhecer a aromaterapia consciente. Né? Conheça o que você vai fazer e escolha, né? A aromaterapia consciente é escolha qual que é o seu background, qual que é o seu paradigma de atuação. Se você for médico, você pode atuar da forma alopática como interferência aí na saúde. Se você for farmacêutico, você vai atuar dentro da sua área, fisioterapeuta. Ou se você tiver formação em práticas integrativas, medicina tradicional chinesa, reiki, você vai atuar dentro da sua prática. Né? Então, ter esse conhecimento para atuar. Né? Então, eu atuo sim. Eu sou apaixonada aí. Pessoas e animais, eu acho que é um conjunto aí. Muito bom. Gioconda, vamos entrar então numa coisa agora mais prática, nesse sentido de entender, assim, quais são, de uma forma geral, a gente sabe que é muito mais do que isso e tem que fazer o curso dela para entender bem, mas, assim, de uma forma mais ampla, quais são os cuidados que você recomenda do uso de óleo essencial, inclusive num difusor, por exemplo, numa casa onde tem cachorro ou onde tem gato, que daí a necessidade do cuidado é maior ainda, né, com os felinos. Então, dá aí algumas dicas assim práticas no sentido de, olha, isso aqui não é legal fazer, isso aqui dá para fazer e tal, mesmo que seja mais geral, assim, o que der para falar de uma forma geral. A primeira coisa quando você vai usar no aromatizador de ambiente, você sempre tem que deixar o animal livre. Você não pode colocar um animal dentro de um quarto, fechar a porta, mesmo com a janela aberta. Eu coloco isso até antes de falar da janela. Por quê? Porque o animal ele tem que ter opção de ficar naquele ambiente, mesmo com a janela aberta. Ele tem que ter opção de ficar sentindo aquele aroma ou não. Então, ele tem que ter uma fuga de saída, ele tem que ter uma rota de saída. Né? Então, nunca usar na casa inteira onde o animal não consiga ficar em algum lugar que não tenha aquele aroma. Então, é a primeira questão. Ele tem que ele tem que ter a opção de querer ou não querer ficar. Não existe isso de colocar no cômodo, fechar, mesmo com a janela aberta. Né? Esse é o primeiro ponto, é importante, porque a gente, quando a gente está ali, se a gente não gosta, a gente sai, desliga, e o animal, muitas vezes, às vezes não consegue. Muitas vezes, esse aroma, essa concentração, pode, às vezes, causar um relaxamento, ou então deixar o animal com uma resposta diminuída, e às vezes ele nem demonstra que ele quer sair. Né? Então, a gente tem que ter cuidado da forma como usar, porque às vezes ele pode dormir ou relaxar, e ali você já deixou fechar, se deixasse a porta aberta, ele já sairia tranquilamente, mas às vezes ele não fica latindo ou querendo sair, não demonstra de forma clara. É o primeiro ponto. Né? O segundo ponto isso não só para animal, mas também numa casa, mas principalmente o animal, nunca colocar óleo essencial com janelas fechadas. Então, ambientes que têm ar-condicionado, hoje a gente tem muitos espaços comerciais, acho que em casa talvez não, né? Pelo menos minha casa tem muita janela, mas tem espaços que não tem nem janela, né?
e o pessoal usa ali na prática, às vezes até em clínicas veterinárias. Se for em clínica veterinária, a gente tem que ter muito cuidado, porque eu tenho vários pacientes ali, né, com diferentes necessidades. Então, será que usar em difusor ali no ambiente tem que ter um local realmente adequado para eu saber como que eu vou usar? Às vezes é melhor você colocar num algodãozinho perto ali do cantinho ali onde que ele vai ficar, onde que o animal vai ficar, ou então colocar o algodãozinho próximo ali na toalhinha, ou você mesmo com a mão fica ali próximo, né? Então, sempre deixar janelas abertas, né, com cuidado, que às vezes eu tenho um cão, um gato, né, e eu mesmo, né, eu estou usando para mim, será que o que eu estou usando para mim precisa ou pode ser usado no meu cão ou no meu gato? Então, se eu estou fazendo um tratamento, né, porque a gente tem que diferenciar o uso de óleos essenciais para o cuidado diário e o uso de óleos essenciais para tratamento. Exato. Então, se eu estou fazendo um tratamento, as doses e as quantidades são diferentes de uso diário. Eu estou fazendo tratamento, meu cão tem que passar por esse tratamento também? Né? Muitas vezes ele não precisa. Né? Então, assim, se eu vou usar no meu cão, eu também tenho que passar por esse tratamento? E como é que eu faço se é uma substância volátil? Né? Uma das coisas é minimizar essa interferência no outro, às vezes não usando em ambiente. Ou então, mas eu quero usar no meu ambiente todos os dias, use um ambiente e deixe o seu animal em outro. Né? Mesmo com a janela aberta. Ou então, no mínimo, deixa ele livre. E se você precisa usar 7 dias ali, porque um tratamento é algo que começa e termina. É um detalhe. Exato. Né? Exato. Eu quero usar, estou tratando, uso todo dia. Peraí, por que você está usando todo dia na sua casa? Olha a sustentabilidade. Olha Sim. Quanto que está sendo difundido no ambiente. Né? Por que você Sim. tem que usar todo dia na sua casa? Eu tenho um aromatizador, mas eu não uso todo dia. Né? Então, acho que esses cuidados, e isso não tem muito recente, você viu que eu falei e não falei, você tem que saber qual que é a sua situação, você está usando para quê? Qual que é o seu objetivo de uso? É para você ou é para o animal? Independente se for para você, para ele. Né? Para ele, se for para ele, é da mesma forma que para você? Não tem como eu falar qual que é a quantidade, qual que é a concentração, o tempo, não tem jeito. Eu só falo, use menos, use no máximo 60 minutos. Para animal, talvez até 60, mas quanto menos. A concentração, eu tenho que saber qual que é o animal, qual a situação, qual que é a idade, qual que é a condição física dele, para saber quanto que vai usar. Ah, não, mas eu não quero ter formação, eu não sou médica veterinária. Então, você não vai tratar, você vai cuidar do bem-estar dele, seriam os cuidados diários. Cuidados diários é como você fala, Cláudia, a questão do usar sempre menos, né? Usar o sutil. Para cuidados diários, você não precisa usar uma gota de óleo essencial todo dia. Exato. Né? Cuidados diários é diferente de tratamento. Então, você conhece, eu posso, sim, o cão é meu, eu posso usar. Só que eu não vou tratá-lo. Eu vou cuidar do bem-estar, da saúde, para ele manter a saúde. Ou, no máximo, uma feridinha ali, alguma coisa ali, com aquele raciocínio que a gente falou. Né? Então, você vai usar no ambiente, você tem um animal, respeite. Respeite se ele gosta ou não, deixe sair. Usar todo dia? Não, porque vai, principalmente felinos. Felinos têm o metabolismo deles é diferente do cão, que é diferente da gente. E o felino, ele tem uma velocidade para eliminar o óleo essencial muito maior. Um exemplo, quando a gente usa, eu não vou falar o nome aqui para a gente não ficar dando nome de medicamentos, mas tem um medicamento específico que a gente, seres humanos, podem usar para tratar a dor a cada 6 horas, ou a cada 8 horas, vamos colocar assim, né? Talvez a cada 8, né? Isso com exagero também. Para você usar essa mesma substância em gatos, você tem que usar com uma dose muito menor, uma quantidade muito menor a cada 48 horas. Olha. Para ter o mesmo efeito. Então, se a gente pensar nessas substâncias que a gente usa na gente no animal, a gente tem não só a quantidade, mas o intervalo. Então, você vai usar um animal, aumente o intervalo, porque a gente sabe, por exemplo, que o tomilho acumula no nosso corpo. E acumula no corpo dos animais. Inclusive, eu nem indico, inclusive, eu contraindico o uso desse óleo essencial em animais em qualquer situação, a não ser médicos veterinários para tratamentos específicos com conhecimento específico. Mas o tutor deve aprender e precisa conhecer, mas ele sabe o que ele pode usar e o que não pode. A gente tem a lista do que eu não vou usar para os cuidados diários, para o bem-estar. E a lista do que eu uso em situações específicas, da forma como eu uso. É saber, eu estou atuando com qual pensamento? Né? Ah, não, eu não posso usar porque eu tenho gato em casa. Chega muito, né? Não chega muita gente perguntando e falando. Não, pode, mas você tem que saber, você tem que conhecer. Conheça o óleo essencial, você vai usar o que? Lavanda, leia sobre ela, estude.
tem um pouco de curiosidade para saber, não é porque alguém colocou na mídia, a lavanda, ela é relaxante, faz dormir, eu vou usar, não. Não deixe a sua saúde sob responsabilidade de outro que você nem conhece. Exato, exato. Ai, meu Deus, tem que botar no play 1000 vezes isso. Porque é exatamente isso. Quer usar óleo essencial? E dá você não precisa fazer uma formação, mas vai estudar aquele óleo, né? O que aquilo faz, de qual planta ela vem. Não é simplesmente aceitar. Eu ainda falo, não aceite nem o que eu falo, né? Vá atrás para estudar. Desconfie do que eu falo, mesmo nos cursos. Quanto mais que alguma indicação para minha saúde, eu não vou querer ir atrás. É básico isso, é sobre a nossa saúde que a gente está falando. Não dá para simplesmente aceitar a goela abaixo porque eu li um post no Instagram ou porque um vendedor me falou X. Gente, não. E acho que aqui vale, inclusive, colocar o que é demais na aromaterapia em termos de uso prolongado. Mais de 21 dias já é demais, mesmo para tratamento. Às vezes a gente precisa um pouco mais do que isso, às vezes precisa, tem caso a caso que não tem uma receita, né? Como eu gosto muito do como tu coloca. Não tem receita, não tem uma resposta X, porque cada um é um, né? Mas a gente sabe que mais de 21 dias diariamente já é muito, né? Sim, com certeza. Porque as pessoas às vezes acham assim, ela tá falando muito, de repente 3 meses é muito. Não, não. O tomilho acumula no corpo. O tomilho, você usar em 1 miligrama no corpo, no caso do seu principal componente, né, o majoritário, o timol, você vai ter 72 horas depois, você encontra ele no seu corpo ainda. Exato. Inclusive, tem óleos que a gente consegue encontrar, tem pesquisa mostrando que até depois de 5 dias da inalação, a gente encontra ele circulando. Então, assim, como que você vai usar um dia após o outro, e o corpo não consegue ter tempo no reparo de eliminar, porque essa substância precisa ser eliminada, né? A gente tem que lembrar disso. E o gato acumula muito. O gato tem essa característica que pode acumular muito alguns óleos. Então, estou usando todo dia ali com o meu gato ali todo dia. Peraí. Exato. Não é que ele não pode usar aromaterapia, porque ele usa aromaterapia de forma diferente. Né? Precisa ser considerado. Então, eu acho bem coerente essa questão de você precisa usar, o seu gato não está precisando, então preserve ele, né? Usa de outra forma. Usa de outra forma, não precisa ter um difusor de ambiente. Eu hoje uso muito pouco difusor também, porque, inclusive, assim, eu defendo muito mais a teoria hoje de que vamos se conectar com a planta, né? E quando você não está fazendo uma inalação consciente, aproveitando realmente essas moléculas aromáticas junto com uma consciência de conexão com a ancestralidade da planta, a gente acaba reduzindo muito o efeito, inclusive da aromaterapia, porque a gente não está consciente naquilo. E quando a gente não está consciente, o nosso córtex não ativa da mesma forma. Sim, usa consciente. Também, nem era isso que a gente estava pensando, né? Seria o responsável. Era isso. Porque como a gente fala, por exemplo, em neurologia... Eu sei, eu adorei. Como a gente fala em neurologia, inclusive, quando a gente está reabilitando um paciente que perdeu o movimento, pense no movimento primeiro para ativar córtex, e aí você movimenta. Isso é base da reabilitação neurológica. E aqui vale também, então, se conecte com a planta, porque aí a gente ativa córtex, e aí os efeitos vão ser muito mais interessantes. E não só, a gente consegue, eu percebo, e cada vez eu estudo mais a ancestralidade das plantas, e a gente consegue se conectar com essa questão que viaja os milênios, as plantas estão aqui muito antes da gente. Então, quando a gente está fazendo aquela inalação consciente com todo esse sistema conectado, a gente tem efeitos muito melhores. E aí, eu não preciso mais do que 5 minutos, às vezes. Sim, exatamente. Né? São 5 minutos de inalação junto com uma meditação, junto com uma respiração, que é o aroma nidra, né? Juntar exercício respiratório com uso de óleo essencial. Você transformou o seu dia e depois aquele vidrinho que você não usou nenhuma gota, porque você inalou diretamente dele. Olha que maravilha de sustentabilidade. E a gente pega o vidrinho e tchau. E amanhã eu vou ver se eu preciso daquele óleo, né? Talvez não.
Então, assim a gente consegue efeitos muito mais interessantes, efeitos pontuais, tira essa questão do excesso de toxicidade, porque todas essas pesquisas que são contra, não é contra, elas estão assim, ó, por favor, para de intoxicar, né? Para de usar todos os dias nessa quantidade de diluição. Para que 5% de diluição? Jesus, para passar na pele é muito, né? Às vezes uma situação tópica, assim, ali, como é que fala? Tópica não, pontual. Ali, pontual, uma situação pontual. Exato. Uma coisa é falar de situação pontual. Ficar usando 5% ali. A outra coisa é você falar, preparei um creme hidratante, né, com uma diluição de 5% para passar todo dia. Não faça, né? Não precisa. Então, eu acho que é justamente isso, toda essa complexidade, que dá esse uso consciente e que daí vai dar certo. Porque a gente não está abusando do corpo. E aí inclui também os felinos, né? Não está abusando desse mecanismo deles de acúmulo. E a mesma coisa com os cachorros, mas cada um devido às suas proporções. Então, eu acho que é esse pensamento que precisa entrar, só que para a gente conseguir fazer essas escolhas, a gente precisa estudar um pouquinho, né, Gioconda? Não tem como ter um conhecimento meio raso e ter condições de decidir todas essas coisas. Mas, então, eu prego isso. Quanto menos a gente usar, mais efeito a gente tem. E isso a gente carrega, inclusive, da acupuntura. Quanto menos agulhas a gente usar, sim, mais efeito a gente consegue, porque aí o Ti está concentrado ali naquele... Escolha bem seus pontos, né? Pense, né? Seus pontos. Exato. Combinação de pontos aí, ó. Exatamente. E acho que isso a gente tem que importar para a aromaterapia também, porque a gente tem que lembrar que a aromaterapia não é só pensando em uso físico, a gente tem os efeitos vibracionais. E que quanto mais sutil é o uso, mais efeito vibracional tem, porque um uso tipo querer matar uma mosca com uma bazuca, como a gente vê por aí, com o uso de óleo essencial, não vai chegar na sutileza dos corpos sutis. Não vai, não tem como, é muito agressivo, né? Então, se a gente conseguir entender isso, a aromaterapia fica muito mais efetiva e a gente consegue usar muito menos, porque ela vai entrar, fazer o que tem que fazer na sutileza, atingir todos os corpos e vai ser eliminada legal. E aí depois eu vejo quais são os próximos que eu preciso usar, né? Sim. Nossa, a gente vê efeitos assim no animal 0,01%, 0,05%. Então, assim, você quer fazer um teste olfativo, né, uma seleção no animal, dilua o óleo essencial aí a 0,5% ou 1%, talvez, para fazer o teste, né? Ou então deixa o frasquinho fechado. Às vezes deixa ele frouxo, fechado, frouxo. E não aproxima o nariz, deixa o animal chegar. Tá aqui na mão, ele vem, deixa cheirar. Então, você deixa ele fechadinho, assim, no chão, né? E o animal mesmo vai cheirando e vai vendo e observa. Então, aí é uma prática. Nossa, e aí, como é que eu faço, então? Né? Para poder ver o que eu vou passar ali, mesmo para relaxar, né? Quero fazer uma massagem, né? Em cão, não em gato, pelo amor de Deus, gente. A gente não faz massagem em gato com óleo essencial, não, pelo santo amor de Deus. Né? Mas aí no cão, quero fazer uma massagem ali. Aí você, qual que eu uso? Só ali, só hoje, porque a gente ficou tenso, tal, né? O tutor pode fazer isso. Você tem lá o óleo essencial? Nossa, deixa ele cheirar. Você viu que ele gostou? Faça uma diluição aí a 0,5%, né? Dilui aí no óleo vegetal que você gosta, né? Aí coloca um pouquinho na mão, faz assim, ó, passa na sua mão, aproxima dele, assim, ele cheira, aí você começa a fazer carinho. Cadê a Manu aí, ó? A Manu tá dormindo. E me fica aqui. Faz um carinho ali nele, vê se ele gosta, ele vai relaxando, aí você também vai, respira, aí começa a fazer massagem, ele vai relaxando, gostoso, e ó, não precisou de muita coisa, ele escolheu aquele aroma. Cuidado, veja a listinha do que não pode. Então, fala um pouquinho sobre isso, assim, quais que não pode? Assim, eu evito, assim, isso de forma geral, claro que um médico veterinário, com o conhecimento do médico veterinário, talvez ele pode entrar nesses óleos de forma pontual em algumas situações específicas, né, dentro do seu atendimento. Mas a gente, ou tutor, de forma geral, a gente evita aqueles óleos que têm fenóis, né? Inclusive, para o tutor, de forma geral, eu acho que não tem necessidade de usar tomilho,
orégano, não tem necessidade de usar aqueles que têm fenilpropanóis, não tem necessidade de usar canela, não tem necessidade de usar o eugenol, né? Então, assim, que seria, desculpa, o cravo, né? Então, não tem necessidade de usar, excluir, o tutor, de forma geral, exclua da sua listinha, né? Se for usar, é com médico veterinário, com conhecimento adequado, né? E cada vez mais as pessoas estão procurando esse médico veterinário com esse conhecimento, né? Mas tem muita gente boa. Qualquer coisa, pode me falar que eu tenho vários alunos aí que eu posso indicar, que já fizeram o curso e que eu estou indicando, porque no momento eu estou com curso só, né? E sim, algumas consultorias para esses profissionais, né? Então, você consegue profissionais que atendem, mas aí você evita tomilho, orégano, tô lembrando aqui por alto, cravo, canela, né? Assim, claro que tem outros que a gente evita até para pessoas, o poejo, que eu nem tenho, né? Entre outros que a gente não fala, né? O intergreen também, entraria em outros aí que a gente, né, outras contraindicações. Mas, assim, tente usar o mais clássico, né, o mais tranquilo. A indicação use aquele que você mais conhece, né? Então, use a lavanda que você conhece, o lavandim, né, e use em concentrações baixas, dê opção para esse, às vezes o gerânio é uma opção muito legal, uma opção muito boa, né? Então, o alecrim da horta, o Rosmarinus officinalis, tem histórias, assim, eu tenho de amigas minhas que falam, gente do céu, meu cachorro pirou, peguei uma gotinha de alecrim aqui em mim, no ambiente, não sei o que ela fez, o cachorro começou a pular pela casa e correr desesperado. O alecrim aumenta a atividade dos animais. Então, pode, muitas vezes, por quê? Porque ele tem um efeito lá na fisiologia, né? Tanto é que a gente chama de hora do estudante. Então, assim, o alecrim, eu evito o alecrim, mas, assim, não para esse sentido, porque, às vezes, determinados cães que são mais sensíveis à situação, eu evito, né? Usar os hidrolatos, o cedro, ele é interessante, o cedro, ele tem um efeito tanto repelente, né? Em gato você tem que ter um pouco mais de cuidado com o cedro, mas em cão você pode usar, mas sempre muito diluído, sempre fazendo pedindo licença para o animal, né? Os hidrolatos, como a Estela falou muito bem, o hidrolato, você pode usar com mais segurança, mas eles têm substâncias químicas também, tem ácidos e outras substâncias que são solúveis na água, que muitas vezes, quando você usa de forma repetida, principalmente se o animal lamber ou ingerir de forma repetida, a gente tem que ter cuidado. Mas ele é mais tranquilo, de forma geral, porque a gente consegue, o nosso corpo metaboliza mais fácil. Então, assim, você pode fazer um repelente para gatos com hidrolatos. Você não vai dar para o animal beber, a não ser que seja um atendimento, aí poderia sim. Né? Mas aí o profissional. Mas você, como tutor, você pode fazer um repelente com hidrolato de lavanda, gerânio e o alecrim, né? Mistura esses três aí na proporção, faz uma diluição aí 50%. Dependendo do animal, você coloca um pouquinho de gelzinho de aloe vera, né? Para não colocar álcool, porque os cães não gostam do spray com álcool, eles não gostam, sim, né? Às vezes alguns animais aceitam, mas no geral eles não gostam muito do spray com álcool, já foge, só porque deu spray com álcool. Mas só a pura sinergia dos hidrolatos, por exemplo? Só sem óleo essencial. Você faz uma sinergia com hidrolato diluído, né? Ele está bem diluído, não vai ser puro, e você vai ter um efeito repelente leve. Detalhe, nem os óleos essenciais, eles não matam, eles não eliminam o parasita como as substâncias que a gente usa, que o animalzinho, que o bichinho, né? Que no caso, o carrapato, a pulga vai morrer, não. Eles simplesmente repelem, né? Então, a ação é diferente. Então, fortaleça o sistema imune do seu animal, né? Então, assim, usando dessa forma, como você falou, trazendo felicidade, alegria, bem-estar, a gente tem um sistema imune fortalecido e ele vai se infectar menos com pulgas e carrapatos. Sim. A gente sabe que quando a gente tem um rebanho, muitos animais, aqueles que são mais infestados são exatamente aqueles que têm um sistema imune menor, são os mais fraquinhos. Os fortes, muitas vezes, quase que não têm, a gente vê isso na veterinária, né? Então, fortaleza o sistema imune, que ele vai se infectar menos com pulgas e carrapatos, com ácaros, vai ter menos problemas crônicos, né? E o animal, muitas vezes, não consegue escolher o óleo essencial porque ele está com um ambiente com muito estresse.
É uma das coisas. E se o animal não está escolhendo, se não está conseguindo, é o estresse. Então, não adianta querer usar óleo essencial de cara. Resolva o seu ambiente, olha o manejo, olha a alimentação, resolva o contexto. Isso serve para a gente, né? Total, eu falo disso direto. A gente precisa fazer o beabá primeiro, depois entra o óleo essencial, né? Não é o contrário como a gente vê por aí, né? A pílula do milagre, né? Pílulas mágicas para resolver a minha insônia, É isso um aqui. círculo, né? Exato. Não, resolve o terreno primeiro, né? O terreno casa, o terreno biológico, e aí você vai entrar com óleo essencial depois, aí sim, aí o óleo essencial vai encontrar um terreno biológico muito melhor, né? Ou uma Sim. casa muito melhor e a ação vai ser muito melhor. Então não é o contrário, como a gente vê por aí, né? Toda essa banalização que está acontecendo, que a gente conversou um pouquinho sobre isso, e é isso que também acaba nos motivando a querer estar aqui compartilhando conhecimento também, né, Gioconda? Vamos, Sim. acho muito válido isso. Não sei se tem alguma pergunta por aqui. Vamos deixando aí alguma pergunta se vocês tiverem. Acho que já foi bastante compartilhamento. Eu acho que vale a pena, para a gente já ir se encaminhando para o fim, não ficar muito extenso. Nós já tem 1 hora e 10. Pois é, o tempo Se boa. deixar, a gente fala, né, Cláudia? Mas eu acho legal aproveitar a sua expertise, porque eu achei fantástico a forma como eu vi você explicar aquele slide da droga hidrofílica e lipofílica e Ah, sim. por que que a via de ingestão de óleo essencial de fato não é a melhor escolha quando a gente está falando de óleo essencial tradicional, né? Isso não vale para hidrolato, não vale para óleo essencial vibracional, porque daí a gente está falando de Sim. compostos hidrofílicos que o corpo metaboliza muito bem. Então, eu acho que vale a pena aqui para poder as pessoas entenderem, né, o olfato, que é essa via direta, sem intermediária, a gente consegue aproveitamento quase que completo, o bulbo olfatório está ali para receber, a comunicação externa do cérebro é o bulbo olfatório, né? Se a gente for pensar assim, em termos de posicionamento dos nervos cranianos, mas o quanto que, quando a gente fala de ingestão, o processo já muda, e aí a gente tem que ter muito mais cuidado, até porque por essa metabolização toda, tem toda uma consequência disso que tem que ser avaliado. Não é simplesmente culturalmente as pessoas acharem que, não, porque toma é porque faz efeito, né? Com óleo essencial a coisa não é dessa forma. Eu acho que vale a pena você explicar um pouquinho, né, sobre isso, aproveitando essa sua expertise. Sim, tenho aí 10 horas para poder falar? 20 horas. Pois é, a gente bota umas coisas assim que a gente leva um dia inteiro para explicar, né? Uma live. Mas vai lá. Eu adoro falar sobre isso. Primeira coisa, você já falou muito bem, porque a gente tem a via olfatória, olfativa, que é fantástica, já por si só tem seu efeito, né? E, então, quando a gente fala dos óleos essenciais, né, eles são moléculas químicas, e quando eu coloco na minha boca, quando eu faço pela via oral, eu estou ingerindo substância química ativa. E quando eu coloco uma gota de óleo essencial aí, equivalente aí talvez a 35 miligramas, né, mais ou menos, variando aí de acordo com o óleo essencial, quando eu coloco uma gota, essa uma gota, ela vai ser absorvida, ela vai chegar no meu estômago, vai chegar no meu intestino, e ela vai ser absorvida para a minha circulação enterohepática, uma circulação que vai direto para o fígado. Então, a gente fala aí que a absorção do óleo essencial quer dizer a quantidade que entra no meu sangue ou no meu corpo, uma vez que eu uso, pela via oral, ela pode chegar a 100%. Né? Vamos colocar 95 a 100, a gente considera 100, mas tem variação. Detalhe, qual óleo essencial? Porque são vários e cada um vai responder de um jeito diferente. Então, tem que saber qual que você está usando. Vamos considerar que eu estou usando um que tem uma absorção, uma biodisponibilidade alta, né? Ou tem uma absorção alta e não vai embora, né? Aí, quando tenho ele chega lá no meu intestino, ele vai direto para o fígado. E quando ele chega no fígado, o fígado vai ver essa molécula e falar, olha, quem que você é? E o óleo essencial é uma molécula lipofílica. Quer dizer o quê? Todos os óleos essenciais têm uma lipofilicidade alta, né? Talvez um pouco mais ou menos, mas são óleos que são substâncias que precisam passar pelo fígado para serem transformadas em moléculas hidrofílicas, né? Então, o fígado, toda vez que vê uma molécula
como óleo essencial, as moléculas presentes nos óleos essenciais, óleo essencial não é uma molécula, né? As moléculas presentes no óleo essencial, ele vai transformar, ele vai atuar, as suas enzimas vão modificar essas moléculas, né? Então, ela chegou lá, quando eu fiz a injeção, chegou no estômago, chegou no intestino, foi para a circulação do fígado. O fígado, a célula do fígado vai receber, e quando ele recebe, as enzimas, vai estimular ou inibir as enzimas, vai modificar o fígado. O seu fígado, o nosso fígado, é nosso e dos animais, é um órgão de detoxificação. É um órgão que pega moléculas lipofílicas e transformam elas em hidrofílicos para eliminar. O que é detoxificar? Detoxificar é eliminar substâncias que o corpo não precisa. Que substância que o corpo não precisa? Ele não precisa daquele hormônio que eu já produzi e não preciso mais. Uma das principais substâncias que o fígado tem que eliminar, detoxificar, é retirar do corpo. Uma das principais substâncias que o corpo tira, que o fígado tem que tirar do corpo, são os hormônios que eu estou produzindo, estrógeno, progesterona, entre outros, né? Meus meninos estão aí brincando, vocês estão escutando. Vida real, tá tudo certo. Eu já fui lá pedir silêncio. Não tem problema nenhum. A gente sabe que estamos aqui do nosso tempo dentro de casa, isso aí. Estão lá brincando, lá pelo menos estão brincando, né? Não é brigando. Mas, então o fígado tem que eliminar, ele elimina as substâncias que eu mesmo produzo, né? Então, ele está ocupado com isso. Então, as coisas que vêm de fora, eu passo o creme, eu estou inalando o cheiro, ou no alimento, substâncias do alimento, tem várias substâncias de fora que o fígado tem que eliminar. Aí, se eu coloco o óleo essencial, é mais uma substância que eu estou colocando. Claro que eu vou usar ele para fazer alguma função, mas mesmo se eu vou usar ele para fazer um efeito que eu quero, vai passar pelo fígado. O fígado vai modificar. O fígado, ele só quer saber de modificar, porque eu não vou querer essa molécula no meu corpo o tempo todo. Essa molécula vai fazer um efeito e vai embora. Muitas vezes, ela passa pelo fígado, quando eu tomo pela via oral, ela passa no fígado antes de fazer o efeito, essa é a questão. Oral, ela vai passar no fígado antes de chegar aonde que eu quero que ela chegue. Porque para fazer o efeito aqui, ela tem que chegar aqui. Para fazer o efeito aqui na dor, ela tem que chegar aqui. Então, eu tô dando ela, eu tô dando uma gota, 2, 3, ai meu Deus, 5, pelo santo amor de Deus, isso não existe, será que existe? A gente vê tanta gente falar isso. Aí chegou 5 gotas lá, passou pelo fígado, é uma quantidade enorme de substância, eu nem estou especificando a molécula, né? Imagina se for uma molécula que induz uma enzima, vai induzir, e muitas vezes esse efeito é bom, muitas vezes ele induz uma enzima antioxidante no fígado, e eu quero, mas será que o que eu estou usando está fazendo esse efeito bom? Porque se eu quero induzir uma enzima antioxidante para ter um efeito de melhorar a detoxificação, eu posso usar o óleo essencial para isso, mas use sabendo o que você está fazendo para isso. Só que se eu estou usando porque alguém falou que o hortelã é bom para isso, olha, eu estou interferindo ali. Então, assim, isso vai interferir no meu metabolismo dos meus hormônios. Nem estou falando de outros medicamentos. E se eu tomo medicamentos, aí vai mudar tudo. Aí o médico precisa saber o que você está tomando, porque a dose do medicamento vai mudar. E detalhe, muita gente toma, às vezes, hortelã-pimenta sem cápsulas. O hortelã-pimenta, ele altera a motilidade do seu esfíncter, e um dos efeitos colaterais que a gente vê em trabalhos aí, a gente vê na prática, é às vezes, essa azia, esse refluxo. Olha, eu tomo hortelã para refluxo e está me dando refluxo? Será que você está tomando usando de forma correta? Né? Então, então, a forma como você usa tem que ser de acordo com o óleo essencial, tem que ser de acordo com a indicação. Se eu quero usar hortelã-pimenta para síndrome do intestino irritável, não adianta você usar sem cápsulas gastro-resistentes. Não adianta. Exato. Né? Tem que abrir no lugar certo também, tem tudo isso, né? A cápsula. Então, assim, a via, exatamente, e a via oral, então, ela não é que ela tem que ser usada com o conhecimento adequado na situação de forma terapêutica. A aromaterapia, para a gente usar no dia a dia e para a gente usar de forma terapêutica em vários aspectos, ela tem o seu efeito por inalação. E a gente não tem artigos científicos, a inalação absorve 70%, só que eu nunca vou usar 3 gotas aqui no nariz. A quantidade que vai chegar de moléculas é muito menor. Então, a quantidade que chega no meu corpo e vai passar pelo fígado também, só que é muito menor. E é num intervalo de tempo muito maior. Então, a segurança é maior e eu consigo o meu efeito. Né? Então, se eu não tenho esse conhecimento, né, eu falo até eu mesmo que estudo fisiologia e farmacologia, tenho professores,
Aí, eu começar agora já ir para o outro lado ali, os dois. Até mesmo eu com esse conhecimento, tem muito óleo essencial que a gente não tem estudos para isso. Então, por que eu vou usar pela via oral se eu não sei o que ele vai fazer? Porque eu não tenho estudo me mostrando o que ele vai fazer. Inalação, a gente já sabe que a segurança é maior, né? Então, a gente consegue ter um resultado muito, muito melhor, né? Eu vou interferir ali, porque ele precisa de uma interferência. Vai lá, isso aí. Isso é muito interessante, né, gente? Eu vou continuar aqui com vocês. A gente realmente, isso que a Gioconda acabou de falar, dessa questão de não ter, a gente não tem estudo suficiente mostrando o que acontece na via oral de várias formas, né, com vários óleos essenciais. Então, na ausência, a gente precisa ser conservador, muito mais conservador, porque a gente sabe que as maiores interações medicamentosas acontecem com o uso via oral. Então, tem todo esse contexto de sobrecarga de fígado, que é um órgão que já está permanentemente sobrecarregado, porque ele tem que estar lidando com tudo que a gente come, tudo que a gente passa na pele, tudo que a gente cheira, que não é só óleo essencial que a gente cheira, a gente sabe que não. Né? O nosso ar está poluído, inclusive, com pesticidas. Então, todas essas moléculas estão dentro do nosso corpo e o fígado está trabalhando para fazer a desintoxicação disso permanentemente. Então, e aí, olha, e considerando um estilo de vida ruim, se a pessoa bebe, enfim, né, se ela não dorme bem, que é na hora que o fígado está em máximo funcionamento para desintoxicar, todo este processo que leva da sobrecarga de fígado, eu estou aqui colocando do Oi? Estou sem isso aqui. Estou aqui colocando do quanto que o fígado já é um órgão que é permanentemente sobrecarregado pelo nosso estilo de vida, né? Ele está o tempo todo tendo que desintoxicar tudo que a gente come, tudo que a gente passa na pele, tudo que a gente respira, tudo que a gente toma de medicação, suplemento, enfim. Então, já é um órgão que está permanentemente sobrecarregado e em um estilo de vida que não é legal, que a pessoa não dorme bem, por exemplo, que a gente sabe que o horário do fígado é durante o sono, né? O horário de máximo funcionamento dele, que é o horário que ele está em processo de desintoxicação. Então, se tudo isso não favorece ainda um pleno funcionamento do fígado, tem que pensar muito bem se a gente vai sobrecarregar mais ainda esse órgão tão importante, tendo que metabolizar um óleo essencial que não é amigo do fígado no sentido de dar trabalho, né? Sim, dá mais trabalho. De lipofílica para hidrofílica. Para restar quanto de resultado, né? A gente já sabe que resta muito pouco, né? Resta aí, algumas pesquisas mostram que resta aí um efeito de 20%, né? De efeito terapêutico depois de todo esse processo. Então, tem que avaliar muito bem. Sim. E é importante de se dizer, nenhuma de nós duas é contra permanentemente, não é taxativa, assim, não é contra o uso oral. A gente é contra o uso indiscriminado de não saber. Exatamente. Né? Sim. Assim, eu não é uma coisa que eu tenho hábito de prescrever, eu não prescrevo para as outras pessoas, mas algumas vezes eu já fiz uso pontual naquele problema especificamente, normalmente pensando num problema físico, aí nessa hora, sim, né? A gente não toma um óleo essencial pensando num efeito psicoaromático, pelo amor de Deus, né? Daí a gente faria assim, num outro nível de piração, né? Se ela tem essa ideia. Mas a gente, né, quando vai fazer a utilização, normalmente você pensa no efeito pontual físico. Mas tem que ser muito bem acompanhado, tem que ser muito bem dosado, tem que valer a pena, e assim que eu vejo, é a minha última estratégia terapêutica. Quando todas as outras... A minha também. Mesmo assim, ainda... Exato. Quando todas as outras vias não foram legais, aí eu vou pensar numa última estratégia. Ou seja, tem que dominar muito bem a aromaterapia para poder se aventurar nessa via. E aí é a minha crítica, como então tem tanta gente recomendando com post fixo numa rede social? A mim só resta, a minha interpretação são duas, né? Essas pessoas não estudam, de fato, para estar recomendando assim, e a finalidade realmente é a venda do uso de óleo essencial e não a saúde em si, né? Isso é sério. A gente sabe que tem.
Mas, ó, tem uma pergunta aqui para você, para a gente poder começar a encerrar. Tô vendo a Gisele. A Gisele é minha aluna querida. Alguma dica para cães ansiosos que lambem as patinhas? Sim, a primeira coisa é verificar se essa lambedura se deve à ansiedade mesmo, né? Se tem algum fator aí de alergia, se tem algum prurido, ou se é devido à ansiedade. Muitas vezes, grande parte das vezes, é devido à ansiedade. E para tratar essa ansiedade é tratar o contexto, né? Então, a primeira coisa, qual que é o momento? Identificar quais são os fatores. Primeira coisa é observar e identificar. É claro que fazer um exame com o médico veterinário para descartar essas possibilidades, e tem médicos veterinários, inclusive especialistas em comportamento, mas o que você pode fazer em casa para poder ajudar nisso aí? Primeira coisa, você vai identificar, até mesmo ajudar o profissional, o médico veterinário, ou você em casa ajudar em alguma coisa. Observar quais são os fatores ali. Lambe quando? E quais são os momentos? Né? Geralmente pode ter alguns momentos que a gente vê essa lambedura maior. Está associada a algum momento, a alguma situação, algum dia específico? Interferir nesse momento. Quando você, uma dica aí, que claro que é complementar os outros tratamentos que você vai abordar para saber qual que é a causa dessa lambedura, né, excessiva, talvez, se você já identificar o momento ou identificar a situação, você interferir naquela situação, né, com o manejo, né? Então, às vezes, naquela situação ali, você já modifica os seus hábitos e as situações que levaram, porque às vezes no circuito ali, aquele, né, aquele circuito, tem aquela repetição daquele comportamento, e talvez você interromper esse circuito de alguma forma, né, mudando os hábitos, mudando a situação, quebrando aquela situação. E você pode fazer isso muitas vezes com o uso, talvez, de um óleo essencial, de uma aromaterapia, que algum óleo essencial que ajuda a relaxar e acalmar, atua nesse mecanismo. Né? Aí você pode, talvez, incluir práticas de massagens. Inicialmente, você teria que descartar que pode ser, talvez, uma alergia, então, cuidado com o uso de óleos essenciais. Talvez práticas de massagens com óleos vegetais puros, talvez, inicialmente. Né? E você descartando e você fazendo esses procedimentos de massagem, de massagear, de acalmar o animal, ele, por si só, vai ficar mais calmo. Você descartando essa possível alergia, que óleos essenciais promovem sensibilização e alergia, sim. Descartando essa possibilidade, que aí tem que ver o seu caso, você poderia usar óleos essenciais, por exemplo, a própria lavanda ajuda, ou um gerânio. Às vezes, uma diluição baixinha, você pode simples colocar, fazendo uma diluição na mão, começar a fazer massagem, não na patinha, mas na cabecinha, relaxando o animal, usando aí 1, 2 vezes por dia. Aí esse animal, ele vai ter aí esse limiar aí de excitabilidade, ansiedade, vai diminuir isso aí e talvez ele vai ter menos comportamentos compulsivos. Né? Então, é todo um contexto que tem que avaliar, mas você pode ajudar tornando seu animal mais calmo, tornando um ambiente mais aconchegante, mais calmo. E ficar calmo, gente, não é simplesmente ficar zen. Não. Ficar calmo inclui brincadeiras, inclui diversão, inclui pegar o cão e correr, brincar, fazer atividade física. O animal precisa se exercitar. Ficar calmo não é ficar zen, colocar, não. É brincar com ele, jogar brinquedinhos com ele, passear, se não pode passear, vai na casa, começa a correr, dá atenção, fazer com que ele tenha outras distrações, porque às vezes, né, tem que ver o contexto. Mas aí poderia, nesse contexto, sim, por exemplo, esses que atuam aí, melhorando aí a ansiedade, ansiolíticos, são interessantes aí, né? Exemplos que eu dei, que é a própria laranja doce, a laranja amarga também, aí associa um pouco de vetiver, coloca uma concentração em 0,5%, faz o teste olfativo, verifique qual desses que ele gosta, vai ajudar muito. Que bom, e tem várias dúvidas aqui, agora surgiram, ó, a Alessandra, tem um boxer e um sem raça definida de pequeno porte, mas esse pequeno porte quer dominar o boxer, isso é algo bem comum, né, inclusive o pequenininho querendo dominar o grande. Cria todo um estresse, o que eu poderia usar para harmonizar esse relacionamento dos dogs? Não tem como falar aqui o que poderia usar esses óleos essenciais olhando o contexto desses animais, né? Porque se eu falasse aqui, eu poderia falar aqui algum óleo, né? Assim, só que eu estaria, né? Você tem que ver qual que é a situação. Indicar o óleo essencial é que a gente fala a questão da mídia, né? Indicar um óleo essencial para uma situação assim, eu tá usando de forma errada, né? E até inconsequente perigosa, né? Quem que é esse cão boxer? Como é que é essa situação com esse cão pequeno? Né? Essa questão aí de hierarquia, como é que ela está se relacionada? Hierarquia é manejo comportamental,
né? Então, conhecer toda essa relação, essa interação entre esses cães, o manejo de uma outra pessoa no ambiente, a postura das pessoas que estão no ambiente interferem nessa relação entre os cães. Quem é essa pessoa que está ali no ambiente? Talvez o que eu poderia falar aqui para o cão cria todo o estresse. Esse estresse, na verdade, está sendo uma busca, talvez. Eu estou até fazendo conjecturas aqui, não tem como saber, né? Talvez a hierarquia ou não, ou será que é um outro fator? Né? Então, talvez criar essa confiança maior nesses animais, e essa postura tem que vir do tutor. Então, esse tutor ou essa pessoa do ambiente está mostrando essa confiança nesse ambiente, e talvez fortalecer a confiança desse tutor para lidar com esses animais, para eles se sentirem confiantes e talvez parar com isso. Conjecturas. Então, assim, não tem como falar um óleo essencial que vai fazer isso, não existe, e se existir, está errado. Né? A gente tem óleos essenciais que atuam na confiança. Falando isso é porque está errado. Óleos essenciais, essa pergunta dela é ótima, porque mostra, Alexandra, eu gostei da sua pergunta, porque exatamente esse harmonizar, para eu harmonizar, eu tenho que conhecer, não tem como eu harmonizar sem conhecer. A harmonia é o quê? É saber o quanto de água que eu tenho para criar uma harmonia da quantidade de água. Se eu não sei, como é que eu vou falar o que eu vou colocar dentro do meu copo para harmonizar? Porque se eu não conheço o contexto, não estou vendo, não estou fazendo minha anamnese, meu exame da situação, como é que eu vou falar alguma coisa para usar? Quem fala é inconsequente, né? Eu tenho óleos que trazem confiança, óleos essenciais, né? Eu tenho óleos que acalmam. O ylang-ylang, ele é perfeito para agressividade. O ylang-ylang, ele é perfeito para confiança. A lavanda é maravilhoso para aquele animalzinho com muita inibição, com muita timidez, que não tem coragem de se enturmar, de entrar no ambiente. Então, cada óleo essencial tem suas características. Né? O vetiver, ele ajuda a acalmar um pouquinho também para agressividade associado com a laranja doce. Mas qual que é o contexto das características emocionais desses animais, para saber qual a personalidade deles, para saber qual o óleo essencial que vai entrar nessa característica desse animal, né? E o tutor que está relacionado ali, a pessoa que está ali envolvida. Então, a minha dica é: conheça as características do animal, escreva no papel, né, as características de cada um, a personalidade, né, quais são quando a gente vê a questão, tem muito ali, quais são os elementos ali, quando a gente pensa, temos 5 elementos que estão se prevalecendo, e veja quais óleos essenciais que atuam ali, nesses elementos e nessas características. Ótimo. Vocês, inclusive, têm consultoria também, né, Gioconda? As pessoas podem Sim, temos. Então, eu acho que essa é a hora, né, de procurar, porque olha aí quantos contextos precisam ser analisados para poder a gente fazer uma indicação segura e correta e consciente, né? Então, Sim. Procurem essas consultorias, sigam o Instagram da Rara Lume, troca uma ideia com eles. Se ela não, você está bem cheia, mas você indica alguns alunos, né? Sim, eu tenho horário para setembro, mas eu acho que talvez uma pessoa que faça um curso e conheça isso, ela não vai fazer um tratamento, ela vai usar nesse ambiente, nesse contexto, né? Não vai usar num tratamento no específico, mas talvez uma pessoa que conheça os óleos essenciais, conheça qual que é a atuação de cada óleo essencial, né? Por exemplo, aí a gente tem os óleos essenciais, tem o Peter Holmes, o Gabriel Morai, que ele utiliza a aromaterapia junto com a medicina tradicional chinesa há muitos anos, né? Então, tem a relação dos óleos essenciais que tratam esses elementos de acordo aí com a sua, né, qual que prevalece, né? Traz esse equilíbrio. Então, talvez ela conhecer esses elementos, conhecer essa prática, ela consiga talvez entrar de forma delicada no ambiente, no sutil, e vai conseguir fazer a diferença. E se o cão for dela, usar nela mesmo para criar essa confiança, né? Fazer essa confiança para conseguir atuar ali e regular essa relação, né? Às vezes uma formação ajuda muito também. Sem dúvida, isso aí. Ó, a Helenice, que também é médica veterinária, minha aluna, está estudando aromaterapia de forma bem legal. Estou com um paciente que está com carcinoma. A tutora está querendo tratá-lo com aromaterapia antes de uma intervenção cirúrgica. Indiquei hidrolato de titri para limpeza e apresentar a bergamota. Estamos no caminho certo? Sim, tem que ver até o melaleuca, o óleo essencial a gente tem que ter cuidado, mas ele pode ser usado principalmente por um médico veterinário, né? Que aí vai ter esse conhecimento aí da melaleuca, você está usando o hidrolato, que é muito mais sutil aí, mas ainda mesmo assim tem que tomar cuidado. Tem que ver como que você indicou esse hidrolato de melaleuca para esse animal, né? Eu aqui agora, falando carcinoma melaleuca, eu não consegui fazer associação, né? Porque eu não conheço o seu caso,
Isso é muito importante também. Você aí, você viu o animal, você sentiu, você viu que essa melaleuca, qual que é essa limpeza? Né? Essa limpeza em qual sentido? Eu não consigo aqui falar como é que seria isso. Né? Você viu que eu só falo mesmo, né? Sério, eu não, Mas teria que assim, ver. eu também sou assim. Qual que é? Mas eu confio em você. Eu acho que se você viu, se você sentiu, a gente tem que ter essa intuição, você tem esse conhecimento, né? Essa limpeza energética, muitas vezes, para aceitar o tratamento, eu gosto muito dos eucaliptos, né? Mas é o eucalipto com cuidado aí, é interessante, mas esse melaleuca, não sei qual que foi o seu. A gente tem que confiar no na nossa intuição e no nosso background, no nosso paradigma. Né? Apresentou a bergamota ajuda nessa autoconfiança, ajuda a deixar ser, né, também. Então, ela é interessante sim, ela tem um acetato de linalila que pode acalmar um pouco, né, talvez tratar isso aí junto com o tutor, né, quando a gente vê aí neoplasias, né, carcinoma é uma neoplasia, quando a gente vê aí essas neoplasias, a questão do tutor, ele está muito abalado ali, a família fica abalada, então a bergamota pode ser interessante sim, né, gostei sim, aí tem que ver qual que é a sua forma aí, a sua abordagem, que eu acho que tem que confiar, né? Você, né, como médica veterinária, conhece os óleos essenciais, você viu, às vezes na intuição a gente fala, não, agora é esse. Né? Eu vejo que talvez em neoplasias, essas questões, talvez o óleo de rosa seja interessante para essa questão do alto amor, do cuidado, de traumas, podem estar envolvidos aí. O óleo de rosa é um que eu penso assim, me veio rosa. Não porque eu tô com ele do lado, viu, gente? Não porque eu amo rosa. Mas me veio rosa, é uma opção que você pode pensar nele aí. Mas a bergamota, sim. A leuca foi usada para a limpeza da ferida do carcinoma. Perfeito, gente, eu uso o hidrolato de melaleuca de alecrim para feridas, é fantástico. Você pode associar também com o hidrolato de lavanda, e é fantástico, é seguro, né? Você pode diluir, colocar um pouco de aloe vera, e a gente precisa fazer limpezas que usam bastante quantidade, né? Dependendo do processo aí. Eu achei fantástico, desculpa não ter te entendido, né? Mas eu uso muito hidrolatos para limpeza de feridas, tá? É legal acrescentar também, aqui, se me permite, nessa questão da bergamota, ela tem um pouco de limoneno, né? Que é um dos óleos estudados, Sim. um dos componentes estudados como anticâncer. Então, tá legal esse pensamento, pensando nessa questão de dificultar a proliferação cancerígena, usar óleos que são ricos em D-limoneno, e aí os cítricos aí são... Já tem comprovação do limoneno para efeito antineoplásico, né? Então, o efeito dele é comprovado. A grande questão é qual que é a quantidade de limoneno que eu preciso no tecido para fazer esse efeito. Esse é o problema, porque a quantidade é muito alta para fazer esse efeito e pode ser tóxico, né? Sim. Agora, ele já é sapidamente, então a gente escolhe eles. E a bergamota juntou essas duas questões. Né? Eu não tinha pensado nisso aqui, então é na cara, né? Bergamota e o limoneno, e o limoneno tem esse efeito comprovado aí, é fantástico. Exato. Eu gostei muito. Massa, viu? Tá indo no caminho certo, Helenice, uhul! A copaíba é uma coisa interessante, pense na copaíba. A copaíba tem altos estudos com a copaíba para câncer, né? Super legal. Até na questão dessa ferida ali, porque aí tem o neoplásico, tem um efeito anti-inflamatório. Eu acho que vai ser interessante a copaíba aí, você pensa a melhor forma de usá-la aí. Muito bom. E eu tenho a última pergunta para a gente encerrar. Falando nessa questão hormonal, a gente sabe, e eu falei muito sobre isso nesse último workshop que eu dei, queria te perguntar se é o mesmo cuidado que a gente tem que ter com os pets em relação aos fito-hormônios, pensando em não provocar o estrogênio, nos cânceres de estrogênio dependente. Eu não sei se existe casos de endometriose em cães, isso aí é totalmente leiga, olha eu te perguntando isso. Não sei se existem esses problemas hormonais femininos da fêmea, né? A gente tem que ter esses cuidados. Desculpa a pergunta leiga, eu não entendo nada de... Não, mas foi uma ótima pergunta. Os animais têm patologias diferentes de nós mulheres, mas os animais, eles têm várias patologias, têm infecções, inflamação. O que a gente vê quando a gente pensa no ciclo da cadela, ela não tem um ciclo menstrual, né? Ela tem um ciclo estral, né? Então, ela tem a cada 6 meses, né? Ela tem esse sangramento que não é menstruação, que na verdade está numa fase diferente da nós mulheres, né? Está na fase estrogênica,
que é mais não é do útero. Esse sangramento não é sangue que vem do útero, ele vem ali da mucosa da vagina, né? É diferente, os ciclos são diferentes, né? Mas você tem o estrógeno, você tem a progesterona, né? Inclusive, o que acontece, o que é comum em cadelas, dependendo do processo, você pode ter, sim, infecções, inflamações, inclusive é muito comum na cadela, a gente vê uma doença chamada piometra, né? Que você tem, inclusive, pode ter acúmulo de pus, de secreção, com infecção bacteriana associada ali, que se deve a uma alteração hormonal no próprio processo fisiológico dessa cadela, né, desse animal. Então, e a piometra é um procedimento, é um tratamento que você faz aí, tem que ser com medicamentos mesmo, não tem como tratar com óleo essencial, mas os animais têm essa variação. Né, no caso, eles têm esse estro, no caso do cão, uma vez por ano ou 2 vezes por ano somente, né? A gente quer todo mês ali, né? Então, é um pouco diferente ali, mas só para falar que tem e fica maior parte do ano nessa fase com anestro, que não tem esse efeito hormonal ali para ter a procriação, né? Então, mas é importante falar que tem um efeito, sim, inclusive tem neoplasias, da mesma forma que a gente, que pode ter essa ação aí de hormônios, né? Tem esses hormônios que promovem alterações comportamentais, até outras alterações desse animal, e a gente tem que tomar cuidado. Então, pode ter esse efeito, sim, né? Óleos essenciais que interferem nos estrógenos da progesterona pode interferir no animal da mesma forma. Então, Não sei se foi isso que você perguntou. Sim. Então, a gente tem que ter esses cuidados também, levar isso em consideração também, caso exista alteração hormonal nos pets, de uma forma, nos animais, de uma forma geral. Sim, ótimo. Sim. Ótimo. Isso mesmo. Né? Querida, eu amei essa troca, eu espero que todo mundo tenha amado, a gente podia ficar aqui horas e horas falando, né? Mas eu acho que a gente conseguiu entregar, né? Você conseguiu entregar muito conhecimento, eu te agradeço demais. Divulga aí as tuas turmas, né? O que tu tem de projetos acontecendo, como é que as pessoas... São muitos. Fala aí pouquinho disso para a gente. Eu fazia curso presencial, né, Cláudia? Assim, era tudo muito presencial, atendimento, cursos, né? E com essa história de coronavírus, eu falei, e agora? Tinha inclusive um curso marcado, as pessoas tinham a turma já fechada. Eu também, tinha até esse curso de Aroma Vet também marcado, a gente cancelou, nossa, mil desculpas para as pessoas que já tinham se inscrito, a gente fez devolução, foi pelo Simpla, aquela coisa toda, e a gente teve que fazer essa reorganização, né? Eu acabei montando mentorias e consultorias online ao vivo, eu estou com turmas, inclusive alunos aí, lindas, maravilhosas aí assistindo, que são para aromaterapeutas, né? Esse curso é voltado para quem já é aromaterapeuta, não é introdutório, é um curso mais profundo aí. E a gente está fazendo aí, eu tenho 3 turmas que a gente acabou juntando aí, tá bem legal. São aulas ao vivo, não acabou, a gente está finalizando aí semana que vem. Então, finalizando isso aí, que está demandando aí um trabalho, assim, bastante estudo, né? Finalizando isso aí, já estou montando um curso de Aroma Vet, porque a demanda está muito grande, online, Aroma Pet. A demanda está muito grande, assim, tem um e-book que está saindo lindo. Aí tem o nosso e-book que vai ser lançado agora em agosto. Então, eu estou recebendo e-mail do pessoal. Gente, mandem seus e-mails, só que não manda lá para todo mundo ver, não, né? Manda no direct. Fala, olha, eu quero. Aí manda um e-mail lá. Pode mandar muitos lá, porque aí a gente vai começar aí. Eu estou organizando essa questão de plataforma. Mas agora em agosto, provavelmente em agosto, vai ter esse curso, se Deus quiser, o e-book vai ser liberado, vai ser lançado, né? Que eu estou terminando de escrevê-lo. Então é isso. Aí assim, aí nós vamos. Estou adaptando o curso presencial para online. Não é fácil, né, Cláudia? Não, é ralado. É muito mais fácil dar um curso presencial do que online. Mas a gente adapta e é bem legal também. O ao vivo é massa demais, porque aí é uma interação assim, né? Vai ter aula ao vivo nesse de aroma. Esse que eu faço está sendo ao vivo, né? Mas esse que a gente vai gravar, que eu vou gravar, a Érica está me ajudando. Obrigada, Érica, você é um anjo. E aí nós vamos ter encontros ao vivo, porque não tem como não ter, né? Sim. Que massa. Aí mande lá, pergunte. Aí, porque tem muita coisa para vir, né? E esse curso de Aroma Pet, para quem é veterinário, então,
É um abraço, né, na alma de vocês, gente. É uma coisa maravilhosa. Mas não só, né, para quem tem pet em casa, para quem se preocupa com a saúde deles também, acho que isso é super interessante e legal. Querida, Eu muito esqueci de grata. falar do Fala. curso de fisiologia e farmacologia, que também vai sair por Ah, agora, meu gravado. Deus! É, Eita, olha aí, fala aí. Que é só isso. maravilha! Isso aí é maravilhoso. Vai ter sim, esse aí. Então, E se aí, Deus quiser. esse aí considera a fisiologia humana. Fisiologia e farmacologia humana, se Deus quiser, com o pessoal do Conaroma. Se Deus quiser, nós vamos ter esse curso aí também em breve. Ai, que maravilhoso. Esse daí até eu quero ser aluna, porque olha, para entender, tem que ralar muito para entender de farmacologia, né? É muito legal, então tem que beber de uma fonte muito boa mesmo. Tem que aproveitar, gente, é isso aí. Galera, muito obrigada. Gioconda querida, foi maravilhoso esse processo todo. Acho que a gente tem muitas coisas em comum e fico muito feliz a gente poder ter essas trocas ao vivo, inclusive, né? Te desejo tudo de mais lindo nesse mundo. A gente tem que se juntar mesmo para poder tomar força nessa questão da aromaterapia consciente. Olha quanta coisa que a gente conversou aqui. E, tipo, tudo depende. Então, a gente precisa realmente estudar bastante para poder ter segurança nas indicações que a gente faz e construir pessoas e alunos conscientes, que eu acho que essa é a nossa grande missão aí nesse processo educacional também, né? E pensando nisso, inclusive, eu vou até divulgar aqui já, eu tô montando agora um novo programa de mentoria para aromaterapeutas. A gente vai ter encontros mensais com a discussão de casos clínicos, né? Para pensar realmente e como utilizar. Vamos entender todo o caso, aí tem que ser casos estruturados, não é uma pergunta assim, meu animal tá ansioso. Não, a gente tem que estudar tudo isso como se fosse paciente mesmo, né? A Tratando. gente precisa disso, né, Cláudia? Nossa Senhora. Precisa disso. E aí Se colocar. encontrar, conversar, né? Nossa, fantástico. E aí colocar esse paciente dentro do pentagrama da medicina chinesa e a gente pensar nos olhos, estudando o pentagrama, quais olhos seriam interessantes de serem utilizados, não só olhos, né, mas dentro de todo o complexo da aromaterapia que envolve os óleos essenciais, os hidrolatos, os óleos vibracionais, que é a minha praia bastante, né? Então, fazer essa discussão e de chegar a uma conclusão de, tá, para este caso aqui, neste momento, a gente utilizaria isso. E aí, essa troca ser uma troca realmente positiva de profissionais, né? Então, esse é algo que eu estou estudando com muito carinho, porque tem muita gente boa e a gente precisa se juntar para construir essas ideias, porque às vezes eu olho por um lado, eu enxergo uma coisa, você vem e traz, enxerga outro lado, né? Como a gente estava falando, eu enxerguei a bergamota ali, eu já enxerguei o limoneiro. Tá óbvio, né? Então, isso, eu acho que trazer esses olhares juntos é muito legal. E eu gosto disso, e essa troca é muito boa, e é algo que eu sinto falta da gente trocar. Né? Então, tá aí. Essa ideia vai estar oficialmente a partir de setembro. Agora, amanhã, eu tenho uma mentoria com os alunos já do workshop de agora. Em agosto, vou ter uma mentoria com todos os meus alunos. E aí, em setembro, a gente abre para quem quiser entrar. E vocês estão todos convidados. Que delícia, sucesso. Eu quero também. Querida. Vamos trocar figurinha, a gente é eternas estudantes, né? Amada, muito grata pelo teu tempo, obrigada pelos teus filhos terem colaborado também, eles foram maravilhosos. A gente teve 2 interrupções aqui, né? Mas tá isso. Tudo certo. E obrigada por todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Espero que tenha sido efetivo. Foram quase 2 horas de live. Vocês são doidos de nos acompanhar, né? Mas que bom que existe gente doida que nem a gente. E é isso aí, queridos. Nos encontramos. Querida, muito sucesso e muita luz no teu caminho. Tu é uma bênção para a aromaterapia desse país. Gratidão. Um grande beijo, queridas. Beijo. Tchau. Valeu, gente. Tchau, até a próxima. Tchau.